representante de vocês? É o João, nosso coordenador de ensino. Pode começar. Eu sou representante de ensino e o JP é o presidente, a Camila vice. E a patroa é a Nicole. Entendi. Certo. Tá bom. Gente, uma coisa, eu vou agora tentar compartilhar. Eu tentei ligar meu celular para eu aparecer enquanto eu compartilho a tela, mas começou a ficar um eco muito estranho. Então eu vou colocar a apresentação aqui para começar. Aí, antes de começar, eu queria só saber umas coisinhas sobre vocês, tipo, quais são as áreas que compõem atualmente o Prozaf, em que período da faculdade vocês estão, né? Rapidinho, não precisa nem falar muito, não. Só para eu ter uma noção de vocês. Eu vou começar, tá certo? Eu sou o João Pedro, JP, sou o presidente do Prozaf, sou da Medicina e agora, atualmente, eu estou no 4º semestre de Medicina. Certo. João, Obrigado. se apresenta. Vou falar na sequência do meu meeting. Meu nome é João, sou da fisioterapia. Até o decreto do Camilo eu estava no internato. Agora eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu sou coordenador de ensino junto com a Elário. Nicolas. Oi, amor, eu sou o Nicolas, estou no 6º semestre e eu sou da pesquisa do Prozaf. É isto. Camila. Eu sou da medicina. Eu falei, não. Sou da medicina. Oi, eu sou a Camila. Eu sou da medicina do 4º semestre. Vocês estão me ouvindo? Estamos, amigo. Então, né? Sou da medicina do 4º semestre e eu sou vice-presidente do Prozaf. Tá certo, Camila. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vai, Sabrina. Oi, eu sou a Sabrina, eu sou do 4º semestre também da medicina e eu sou a secretária. Vai, bro. Hello! Sou Sombra. Poxa, Deus ninguém quiser. Ninguém me conhece. Se Deus quiser, por não muito tempo, estou na Senhora da Medicina. E é isso aí. Um cheiro e um abraço. Bom te ver, bro. Tá certo. Gente, esse aqui de quem é, hein? Larinha. É o meu que tá dando eco ou sou eu pra falar, gente? Pra falar, amiga. Tá. Meu nome é Lara, eu sou da farmácia, eu tô no S5 agora. E dentro do Prozaf, semana passada, não lembro quando teve a reunião geral, eu tô na parte de ensino. Prazer. E aí, deixa eu... Falaram meu nome, foi? Tem alguém faltando? Sim, falaram meu nome, foi? Amiga. É pra tu se apresentar, amor. Ah, sim, não, eu tava... Né? Oi, eu me chamo Nicole, eu sou do 7º semestre da enfermagem e eu sou coordenadora do marketing do Prozaf. Entendi. Prazer, Nicole. Mônica. Oi, eu sou a Mônica, eu sou do 2º semestre de medicina. Só EAD, né? Até agora. Pois é, isso. Poxa, me digam se vocês estão conseguindo ver. Eu comecei a transmitir a toa. Estamos. Amigo, vê se um dos dois, tu mutando, um dos dois não para o eco. Mutando Quem? ou o celular ou o computador. Tu? Não, o celular tá no microfone mutado e o som tá no mudo. Thiago, tu tem que desligar o áudio que tá saindo do teu celular. Não é o microfone, viu? Peguei, deu certo agora. Deixa eu pegar. Então, todo mundo se apresentou? Vou deixar. Não, ainda falta mais gente. Ah, tá bom. Falta. Vai, Polly. Os produtos ali aparecendo. Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Poliana, eu tô no 6º semestre de enfermagem e eu sou da extensão do Prozaf. Manu. Oi, eu sou a Manu, eu sou do 5º semestre da enfermagem e eu sou da pesquisa.
Andressa. Oi, eu sou a Andressa, sou do 4º semestre da fisioterapia e eu tô no marketing. Felipe. Oi, gente, bom dia. Me chamo Felipe, sou do 5º semestre de enfermagem e atualmente na comissão de extensão. Hilário. Rebeca. Escutei, gente. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Rebeca, eu sou do 6º semestre da enfermagem e eu sou do marketing. Sarinha, só acho. Oi, bom dia. Eu sou Sara, do 6º semestre da medicina e eu sou do marketing. Prontinho, agora foi todo mundo. Pronto, né? A gente nem falou das nossas atividades, né? Que eu acho que ele pediu também. Não, eu já conheço o Prozaf, né? Não sou tão íntimo, mas eu conheço. Ah, perfeito. E uma coisa, gente, pelo que eu entendi, né? Tem farmácia, enfermagem, medicina, fisioterapia. Tem outro curso? Não, a gente tem vaga para odontologia, educação física e psicologia, mas atualmente a gente não tem nenhum membro dessas áreas. Medicina, farmácia... Medicina, enfermagem, farmácia e físio, né? Certo. Então tá. Eu vou começar, certo? Qualquer coisa, gente, vocês podem me interromper, eu perguntar, não tem problema. Talvez eu me perca, mas dá certo. E, começando, né, a falar sobre... meu nome é Thiago, né? Pra quem não me conhece. Eu me formei na faculdade em 2019, aqui no UFC mesmo. Quem sou eu, né? Atualmente eu tô terminando o 1º ano da residência de Medicina de Família e Comunidade, que pra gente está sendo Medicina de Covid e Lockdown, indo para o 2º ano agora em março, né? E, deixa eu ver, eu não participei do Prozaf, mas eu lembro que em 2014 eu fui para uma extensão, aquele Prozaf por um dia, não sei se ainda existe, né? E a gente foi lá para Serrinha, naquele lá de idosos, que era até a Rebeca, não sei se vocês conhecem a Rebeca, uma lourinha da 112, da medicina, que ela queria falar pelo Prozaf na época, enfim, gente bem velha já. E por que, né, que eu fui convidado? Na verdade, não porque eu fui convidado, né, mas porque eu tô falando, né, de pressão alta num sábado desse, cheio de chuva. É que quando a gente começa a trabalhar, que a gente se forma e vai para o mercado de trabalho, seja no interior, seja aqui em Fortaleza, seja qualquer tipo de profissional, qualquer profissional da área multiprofissional também, a gente vai se deparar com pacientes que têm pressão alta, né? Que é uma condição muito presente e que não são bem acompanhados, seja por falta de profissionais médicos, profissionais da enfermagem, outros profissionais, e aí passam anos e ninguém sabe. E quando a gente chega para trabalhar, que encontra essa situação, pode até saber no livro, como é que funciona a pressão alta, não sei o quê, mas como é que a gente vai falar com ele, como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai abordar, isso a gente acaba percebendo sendo a parte mais difícil do nosso trabalho, porque o nosso tratamento não depende só da gente, né? A gente faz tudo centrado na pessoa. Só assim a gente consegue ter sucesso. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu conversei com o João pedindo para saber o que é que vocês queriam saber de pressão alta, né? Vocês queriam pressão, diabetes na mesma aula, mas vai ficar muito extenso. Eu já costumo falar um pouco demais. Então, eu me atentei mais ao que ele falou e que eu achava que era mais interessante para vocês nesse momento, mas qualquer coisa vocês podem perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás e mando para vocês, né? E aí, o que é que ele me passou? Que vocês queriam saber um pouquinho mais sobre a definição, os sinais e sintomas, as complicações e as orientações de maneira geral. Um dos principais problemas que a gente encontra com esse tipo de problema, né? Que alguns lugares não... Por exemplo, na medicina de família, a gente tem até aquela discussão, né? É doença ou é fator de risco? Para a gente, ele é um fator de risco e não a doença em si, certo? Ele é um fator de risco para complicações cardiovasculares. A pessoa tem a doença, infarto, AVC e outras complicações, né? E eu queria que alguém, se possível, né,
ler esse casinho, que é tirado lá do livro do Tratado de Medicina de Família, de 2019, ler isso pra gente, né? Eu quero ouvir a voz de vocês, pra gente não ficar tão monótono. E eu queria que vocês pensassem sobre, não precisa dizer nada agora, mas observassem o que é que vocês concordam, o que é que vocês não concordam, o que é que vocês já viram de problema baseado na experiência de vocês, né? Que independente do semestre já tem alguma experiência, né? Então, se alguém se voluntariar, vou esperar assim uns 5 segundinhos, se ninguém lê, eu leio. Eu posso ler. Pronto, obrigado. Vera, 52 anos, é frequentadora assídua de uma unidade básica de saúde. Religiosamente, ela busca seu médico para acompanhamento da pressão alta diagnosticada há alguns anos. Quando procurou um pronto-socorro após uma crise de mal-estar, procura cuidar de sua saúde, fazendo os exames que o médico solicita e levando para casa todos os medicamentos prescritos para controle da pressão. Nem sempre os toma, só quando acha que a pressão está alta, porque a cabeça dói, tem tonturas e a nuca fica pesada. Tem um aparelho de medir a pressão em casa, ao qual recorre sempre que não se sente bem, para certificar-se de que a pressão esteja alta. Na maioria das vezes, acredita que está alto, pois o aparelho mostra 14/9. Ela mesma diz, quando me disseram que eu tinha problema de pressão no pronto-socorro, ela estava 15/10. Imagina. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Não tem problema se ninguém tiver nada para falar. A gente vai voltar para isso depois com as coisas que a gente vai aprender. Certo? Eu acho que para além de muita coisa, a questão da assiduidade, né, com a qual ela toma um remédio e enfim, ela dizer que só toma só recorre quando ela não se sente bem e tal, não é o ideal, muito pelo contrário. E me preocupa essa dor de cabeça, e essas tonturas e essa nuca pesada, porque aí eu já aplico, já penso em complicação. Então eu já fico meio assim. Entendi, tá certo. Mais alguém tem algo para falar? Se não tiver, a gente continua e aborda mais na frente. Certo? Vou avançar então, gente, agora para a gente começar a falar da definição, da gente entender, né, que não é considerada, essa é uma discussão bem interessante, recente, inclusive, né, é doença, não é doença? Para a gente da medicina de família não é considerada uma doença, e sim um fator de risco, uma condição multifatorial, né, que é caracterizada por os valores pressóricos acima de 140/90, né, esse valor foi mudando conforme a história passava, outras sociedades consideram outros valores, mas a gente considera a partir de 140/90. Por que eu não gosto de trazer essa discussão para o paciente? Eu, Thiago, né, não estou dizendo que é o certo. Se eu falar para ele que a pressão alta não é doença, para eles que já não tomam medicação, muitas vezes recusam, pode ser mais uma coisa que eles acharem, não é doença, é só um riscozinho que eu estou correndo aqui, eu posso correr, né? Mas para o meio acadêmico é interessante ter essa noção, certo? Que é uma coisa que às vezes cai em prova e coisas do tipo. Se a gente tem os níveis pressóricos que dizem o que é pressão alta, né? A gente tem o pré-hipertensão, que é tipo antes da pressão alta. Que é importante que a gente comece a guardar algumas coisas dessa aula, dessa conversa, né? Que é justamente os valores pressóricos. Então, 140/90 é um valor, assim, cabal na vida do profissional da saúde, certo? Isso vale para gestante, vale para outros grupos, depois a gente entra um pouquinho nas exceções, mas é importante manter esse valor em mente, para as pessoas não ficarem diagnosticando o fator de risco pressão alta em pessoas que não têm. Já se a pessoa tem a pressão acima do 12/8, né, aí a gente já fica, ela não tem pressão alta, mas ela já está com um pé na pressão alta. Então a gente tem que ter um olhar para essa pessoa, certo? Quando a gente vai falar de estratégias de prevenção, a gente fala de 3 coisas, né? Diagnóstico precoce, porque é uma doença super silenciosa, ela só avisa quando já deu ruim, então a gente tem que descobrir ela no começo, não quando a pessoa já está lá toda complicada. O tratamento contínuo, somente ele é capaz de controlar. Quando eu falo tratamento contínuo, não é só tratamento com remédio, né? Seja a parte farmacológica e a não farmacológica. Isso tem que ser para sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que estar conversando com o nosso usuário, o nosso paciente. E, lógico, o controle da pressão arterial e dos fatores de risco. Essa aula a gente vai falar muito sobre esses fatores de risco. Porque se eu falar para uma pessoa, se alguém diz para mim, fulano tem pressão alta, certo? Para mim não está dizendo muita coisa.
Não sei se ele é um paciente de risco grave ou alto, se é tranquilo, se eu posso ver daqui a 6 meses, ou se eu tenho que ver semana que vem ou mês que vem, certo? Então a gente tem que começar a aprofundar um pouco mais a nossa informação sobre pressão alta, já que todos aqui são profissionais da saúde e informação. Então o que é que a gente tem que lembrar? Né? A idade é um fator de risco para as complicações, né? Então, e aí já começa a diferenciar homem e mulher, né? Então é bom notar para vocês começarem a pensar, já registrar, mas homens a partir dos 55 anos e mulheres acima de 65 anos já tem um fator de risco aumentado para ter a pressão arterial elevada. Né? Mulheres e pessoas negras são conhecidamente, já por estudos, mostrado que são pessoas que tendem a ter maior pressão arterial. Pessoas que fazem uso de álcool cronicamente, uso elevado, mas na frente a gente fala de quanto é essa quantidade, né? Também já tem um risco maior de ter pressão alta. Pessoas sedentárias, a parte dos fatores socioeconômicos, se a pessoa mora em uma área vulnerável, se ela mora em uma área de favela, se ela não tem emprego fixo, se ela tem 5 filhos e não tem carteira assinada, se não tem direito trabalhista, tudo isso pode entrar, né? A violência urbana, se a pessoa está exposta a isso de maneira mais intensa ou não, é um fator que pode levar a pessoa a ter pressão alta, certo? E claro, a genética. Se meu pai tinha pressão alta, minha mãe tinha pressão alta, tem tudo para eu ter. E aí, quando a gente para pensar, né? Porque a gente está olhando os fatores de riscos como quem lê um livro, mas quando a gente olha para uma pessoa, né? A gente vê uma senhora de 60 anos na nossa frente, né? A gente já vai vendo que ela é mulher, a gente tem que saber se ela bebe ou não, se ela faz uma atividade física ou não, quais são as condições de vida dela e coisas desse tipo, certo? Isso é só pra gente guardar na cabeça. Pressão alta é muito pouca informação para mim, eu tenho que saber mais sobre essa pessoa, se eu quero cuidar dela bem. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Como é que eu vou dizer se uma pessoa tem pressão alta ou não? Ela passa, obviamente, pela aferição da pressão, medir a pressão, tirar a pressão, tanto faz. Eu acho absurdo a gente sair corrigindo as pessoas. Se tirar a pressão, morre. Não, né? Não somos esse tipo de profissional. Vocês podem falar com um colega de vocês, mas, assim, nosso paciente, jamais. Já é tão difícil construir uma relação. Existe uma barreira, né, do profissional de saúde e do paciente. Mesmo se você seja o melhor médico do mundo, o melhor enfermeiro, o melhor físio, aquele primeiro momento é difícil. Então, se a gente já vai, né, fazendo essas brincadeiras, né, a gente pode acabar perdendo a pessoa, no sentido de confiança, de dificultar a construção do relacionamento. Relacionamento não, relação, né, não relacionar com o paciente. Enfim, definição de pressão alta. Quando é que a gente começa a falar que a pessoa tem pressão alta? Se a dona Vera, né, o nome do caso lá, foi para a UPA, foi para o UPA com a pressão de 15/10, ela tem pressão alta? Só nessa vez, ela nunca mediu antes, ela tem pressão alta? Não necessariamente, né? Talvez seja só um pico hipertensivo, mas não necessariamente ela tem pressão. Exatamente. Ela pode ter tido Exatamente, né? Isso é muito importante. A gente precisa ter pelo menos 2 medidas, né, de pressão em encontros clínicos diferentes. O que são encontros clínicos diferentes, né? Se a pressão hoje, sei lá, deu... A gente já sabe, né, que a partir de 140/90, a pressão da pessoa deu 150/8, né? Né? A gente tem que ver outra medida em outro ambiente mostrando isso, certo? Para a gente confirmar. Então, 2 medidas em encontros clínicos diferentes. Tem uma diretriz, né, de 2016, que inclusive foi atualizada esse ano, que é a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, né? São muitas páginas, 100 páginas, o pessoal do S5 da medicina, às vezes, era obrigado a ler. Enfim, ele fala que a pressão arterial, né, nos adultos, ela devia ser medida em toda a avaliação. Aí ele fala que se a pessoa, né, tem a pressão, nunca subiu, nunca teve problema com isso, você pode medir uma vez a cada 2 anos. Então, não faz sentido uma pessoa que tem a pressão 12/8, né, o famoso 12/8, ficar comprando aparelho de pressão, que é caro, que quebra, e ficar medindo 3 vezes por dia, esperando ver uma pressão de 150, 160. O que acontece? A nossa pressão arterial é controlada por várias coisas, e essas coisas variam, né? Se a pessoa está estressada, se ela correu, se ela tomou um café, se ela fumou um cigarro, se ela comeu, se ela passou uma raiva.
E aí a pessoa fica, deu 16 por tanto. Aí começa a criar, tipo, uma neura naquilo. A gente não pode, tipo, não compre. Mas orientar, olha, sua pressão tá normal agora, a pressão arterial é um fator de risco que demora, né? A gente não pode fechar os olhos para ela, mas você pode medir no ano que vem, daqui a uns 6 meses, né? Só pra gente tranquilizar também as pessoas, porque tem paciente que já tem esse perfil ansioso. A gente tem que saber também quando não causar a doença, certo? E aí já a pessoa que já tem a pressão que fica ali no 130 por 100 não, por 85, né, que é 140 por 90 valores, lembrar. Se a pessoa tem 135 por 85, ela não tem pressão alta, mas ela tá quase, né? Então aí a gente já fica um pouquinho mais perto de medir mais vezes. E lembrando que a medida deve ser feita de maneira adequada, que eu vou falar no próximo slide de como é que a gente mede corretamente a pressão arterial. E a gente tem que afastar sempre causas de aumento pressórico temporário. Se a pessoa está nervosa, se ela veio andando para a unidade básica de saúde, que é a realidade da maioria das pessoas, ela tem que esperar 10, 15, 20 minutos sentada, esperando para poder medir. Se a pessoa teve uma briga, tomou café, tá com a bexiga cheia, tá com as pernas cruzadas, tá tendo uma crise de ansiedade, né? Tudo isso chega na unidade básica, certo? Então a gente não vai levar em consideração. Muitas vezes acontece, você está com uma dor horrível, aí vai lá medir a pressão 17 por não sei quanto. Primeiro tem que tirar a dor daquela pessoa para poder avaliar, certo? Então tudo isso, antes da gente, opa, que pressão errada é essa? A gente tentar ver se as condições estão adequadas. Aí como é que a gente mede, né? Como essa senhorinha simpática está aqui. Tiago. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando esse aumento da pressão é por hábito contínuo, exemplo, o cigarro, né? Então, a gente diminui esse intervalo de aferição para esse diagnóstico de hipertensão ou não? No caso, assim, né? Não tem dizendo isso na diretriz. Como que eu costumo trabalhar, né? Quando não tiver uma informação baseada, eu vou dizer assim, que é coisas da minha cabeça e da minha experiência. Esses pacientes dificilmente vão parar de fumar, né? Enquanto eles estão tratando a pressão arterial. Então a gente pode pedir... tá aqui, ó, no próximo slide. Eu lembrava. Pelo menos 30 minutos sem fumar. Tu tá falando disso? Tipo, fumou... Filme de a pressão? Ou que assim, né? Se toda vez que ele fuma, ela tem um pico hipertensivo, geralmente as pessoas que fumam têm um hábito contínuo e de consumir um grande volume, né? De cigarro. Aí eu queria saber só como é que faz essa questão desse manejo de pessoas com esses hábitos contínuos que aumentam a pressão. A gente vai falar mais na frente, na parte da mudança de estilo de vida, mas vai ser com certeza cessar ou diminuir esse tabagismo, sendo que cessar é a primeira opção, né? Até porque, até aqui nessa parte de aferição correta da pressão, a gente vai falar agora. Se eu não responder, tu me fala de novo. A gente tem que medir no braço, pode ser no esquerdo, pode ser no direito, desde que seja com o manguito adequado. O que é o manguito adequado? Vocês do Prozaf têm manguitos de vários tamanhos? Aquele. Ou vocês têm um tamanho só? Não, amigo, só o universal. É o universal. Porque assim, o universal, ele não é universal. Porque a nossa população, ela, lógico que eu não estou dizendo para vocês comprarem outro, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas existem pessoas extremamente obesas que têm um braço assim que não abarca de jeito nenhum. Existem pessoas extremamente magras que o negócio dá 2, 3 voltas, né? Então, isso também é interessante. Ele tem uma marcação dentro do próprio esfígma orientando. Se o esfígma fica aquele torando, né? Quase que não fecha, né? Isso vai alterar o valor da pressão, certo? Então, é interessante que esse paciente que ele tem essas medidas muito fora da curva, né? Da maioria das pessoas, orientar essa pessoa a medir a pressão mesmo no aparelho mais adequado e não levar em consideração única e exclusivamente aquela medida, certo? Acho que vocês já viram isso com o aparelho. O aparelho de vocês é aquele eletrônico, é aquele manual, é aquele que bota no braço aqui ou é o que bota no pulso? É o do braço, que você mede com o esfígma, o manual e o estetro e etc. Certo. É isso mesmo. Ótimo. Aquele aqui, né? Ele é ótimo, ele também funciona. Aquele daqui do braço também funciona. Inclusive, em alguns pacientes, a gente chega a usar aqui quando o paciente tem uma adiposidade muito grande. Estou falando, gente, de obesidade assim, muito grande mesmo, que o braço passa de 50 centímetros, sei lá. Enfim, tenham isso em mente, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer com esse paciente, a gente vai acalmar.
pelo menos 3 a 5 minutos. Não falar na hora, não tá com a bexiga cheia. A pessoa não pode ter feito exercício físico há 60 minutos, olha aí a importância, né? E sem fumar pelo menos 30 minutos. E aí a gente pode dizer que a gente está aferindo corretamente a pressão sem estar interferindo. A pessoa deve estar sentada, a mão, né? Deixa eu ficar de lado, cadê? No nível do coração, porque tem essa questão, né, da hidrostática, da física, né? A mão no nível do coração para ficar medida da maneira correta. É interessante também o posicionamento do mangueto. Ele não pode ficar lá sambando no braço, passando aqui da fossa cubital, né? O ideal é ele ter uns 2 dedinhos, no caso 2 a 3 centímetros, ter essa folguinha, certo? Ele está apertando ali em cima, seguir a orientação de onde é a artéria, né? Que o manguito ele não tem. Então essa orientação não está lá à toa. Tudo isso pode interferir. A gente está usando o meio físico para avaliar a pressão arterial, então tudo aquilo foi calculado para ser feito daquele jeito. E na primeira consulta que a gente for fazer com aquela pessoa, a gente vai medir nos 2 braços, inclusive observar qual é a mais alta. A mais alta que a gente vai levar em consideração. A mais alta foi no lado direito e o coração está do lado esquerdo. Não importa, a gente vai usar do lado direito, que é a mais alta. Certo? Tem alguma pergunta sobre isso agora? Um paciente Não, amiga, está de boa. hemodiálise, por exemplo, que tem a fístula no braço, né? Como é que funciona para medir? Porque meu pai, ele faz hemodiálise e não recomendam medir embaixo, próximo da fístula. Qual seria a posição mais adequada? Eles não recomendam. Eu não tenho resposta para isso, que a gente geralmente não trabalha com... esses pacientes acabam sendo acompanhados no serviço especializado. Mas, se fosse, eu usaria ou aquele aqui, ou então... hemodiálise. Eu não sei a resposta. Eu vou perguntar, eu vou atrás, viu, para te dizer como é que a gente faz com pacientes com hemodiálise, porque não é muita a realidade da unidade básica, sabe? E, inclusive, a pressão antes, durante e após, ela interfere bastante. Mas eu vou atrás, se curiosidade, eu mando ou pro João ou pro Nicolas para ver como é que a gente pode fazer isso, tá certo? Tá bom, obrigada. Nada. E aí, né, a gente mediu a pressão, tá lá. Então, 14/9, né? As 2 medidas, ótimo, né? Essa pessoa está na beira da pressão alta, mas ainda não está. Né? Agora, se deu 145/90, se deu 150/90, e a outra medida deu 140/80, deu 12/8, tipo, só uma deu alterada, já vai ficar, ué, essa pessoa tem a pressão alta, essa pessoa não tem. Aí a gente tem algumas estratégias. Nos serviços, né, ambulatoriais com o cardiologista, a gente tem o MAPA. O MAPA é aquele aparelho que fica 24 horas, né, pelo menos, medindo a pressão da pessoa o tempo todo, aí anota lá nos valorzinhos, não sei o quê. Mas isso é muito exclusivo do cardiologista, né, não é muito nosso caso. Existe uma coisa que é o monitoramento residencial da pressão arterial, que no caso não é isso aqui é a automonitorização, né, só para a gente saber, que não, é horrível o mapa, é triste, é inacessível, a gente não necessita dele, a não ser que seja um caso muito específico. Na unidade básica, a gente acaba que tem a automonitorização, a gente chama de AMPA, que é aquela que a gente pede para a pessoa anotar a pressão quando mede, colocar a tabelinha. Isso aqui não é o MRPA, que o pessoal chama, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Por quê? Porque a monitorização residencial da pressão arterial, ela é um protocolo bem estabelecido que os nossos pacientes da unidade básica não conseguem fazer, né? Que é medir por 3 a 7 dias, nem isso está com consenso, né? Com intervalo aí no meio. Medir pela manhã e à noite, 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite, com intervalo de 1 minuto entre cada medida. E aí, isso é o MRPA, que é o monitoramento residencial da pressão arterial. Eu vi aqui que já responderam a história da Nicole. Eu estava pensando, Nicole, ele já tendo fístula nos 2 braços. Não sei se acontece de ter fístula nos 2 braços. Realmente não tenho a experiência de trabalhar com pacientes. É bem comum, na verdade, porque a fístula às vezes para, aí tem que fazer no outro braço. Meu pai já fez nos 2, e aí agora ele faz na primeira que parou. É porque eu lembro que no estágio de clínico cirúrgico do meu semestre passado, a professora falava, né, para aferir no outro braço. Mas aí, tipo, eu não peguei o caso do paciente que tinha nos 2, então realmente não tem.
Pois é, como a gente viu, né, pode ser em qualquer dos braços a pressão. Né? Agora, quando tem 2 fichas, né, interessante pensar. Tem gente que usa outros locais para medir a pressão arterial, mas eu vou procurar isso para ti, verdade. Certo, né? Então, já que a gente na unidade básica, que é onde a gente acaba indo trabalhar, não tem mapa, não tem. Se eu quiser um mapa, só se for um mapa geográfico, um mapa mundi, porque mapa não tem. E a monitorização residencial, nossos pacientes, a maioria deles não consegue fazer. Não tem aparelho da pressão, nem sempre tem uma farmácia perto, existem distritos que não tem farmácia, a gente acaba tendo que pedir ajuda assim, olha, não tem ninguém na sua rua que tem um aparelho, você não tem um parente que trabalha em qualquer hospital, coisa desse tipo, e acaba que é bem difícil. Então, o que a gente acaba fazendo? Ele não tem um valor científico, do sentido de um protocolo, mas a gente, com isso, consegue ter algumas medidas a mais da pessoa, né, que ela vai enchendo, ela, tipo, tem 10 medidas, né, 5 medidas, e a gente observa se a pressão está ficando mais para o 14, mais para o 15, mais para o 16, e lembrando que a gente sempre tem que olhar também para a diastólica, certo? A gente não se orienta só pela sistólica, viu? A diastólica também é importante, e muda também a classificação. Porque acontece muito, eu uso muito esse instrumento. Na unidade básica, a gente usa muito isso aqui, porque é simples, não custa nada, essa folhinha, e é só o paciente ou alguém, né, porque muitos deles também não sabem ler, coisa do tipo, orientam um cuidador ou um parente a fazer e a anotar, certo? Ah, não tem ninguém comigo na minha casa, é um vizinho, vai encher o saco de alguém, um vizinho, qualquer coisa, mas vamos cuidar disso, certo? A gente também tem que ter essas estratégias, porque a situação das pessoas é muito, mas muito difícil mesmo. E a gente tem que ajudar elas. Enfim, a gente pede, aí você vai ter lá as medidas, aí você vai ver. A maioria está onde? A gente considera, né, no caso disso aqui, no MRPA, que é aquele, né, bem protocoladinho, né, 3 de manhã, 3 à noite, com intervalo de 1 minuto, depois de 5 dias, se 75% das pressões, ou seja, 3/4, estiverem dentro do normal, né, aquilo tá show. Que é normal a pessoa ter um dia por lá, ter uma pressão um pouco mais alta. Mas se na maior parte do tempo a pressão está normal, então, pronto. Certo? E aí a gente entra na classificação, que é isso que as coisas começam a mudar um pouco pra gente entender se aquele paciente hipertenso, ele é um hipertenso tranquilo, que a gente pode ficar pleno, assim, tomando o remedinho dele, ou se a gente tem que tomar um pouco mais de atenção nele. Primeiro, né, de acordo com os níveis pressóricos, mas isso para mim só não diz muita coisa, eu tenho que saber os fatores de risco que a gente vai mostrar, né? A pressão sistólica, ela fica pulando de 20 em 20, e a diastólica de 10 em 10, certo? A gente não esquecer jamais, não confundir. Então, o que é antes da pressão alta? Até 139 e até 89. A partir disso, de 20 em 20 na sistólica e na diastólica, vai subindo um degrau assim, de periculosidade do indivíduo. O primeiro, né, a partir do 140 até 160, né, contando 20. Sempre que a diastólica até 90, 99, porque é só 10. E a gente continua essa escala. Como se a primeira é 140 até 160, a segunda é 160 até 180 e a terceira é até 180. E na diastólica, né, se a primeira é 90 a 99, a segunda é 100 a 109 e a terceira é maior que 110. Por que isso é importante a gente saber? Existem cristalzinhos no mundo que fazem uma pressão de 14 por 10, de 14 por 11, de 15 por 12. Isso acontece, não tem uma regra, não. Então, se a gente for olhar só por 140, a gente vai estar deixando passar um paciente que está com nível pressórico alarmante e com mudança no risco. E aí, certo, né? Eu peguei, né, aquela folhinha. Posso fazer uma pergunta? Pode. No caso, você esse cristal aí. Mas, assim, sobre a confiabilidade do eletrônico, é a mesma do manual, do espigo? Se ele tá com selinho do Inmetro e tudo, a gente pode utilizar ele. Eu gosto de comparar, tipo assim, se a pressão da pessoa tá dando compatível com a do aparelho manual, porque até mesmo o manual ele pode estar descalibrado, né? Até o manual ele tem esse problema. Não é porque o aparelho de pressão manual que está lá há 10 anos que ele está lindo, funcionando, pode ter alterações, né? Mas a gente orienta sim usar aquele aparelho do braço mesmo, que é o mais acessível. E o sendo mais acessível é tipo R$100, R$150, que eu saiba, né?
E ele, assim, se ele tiver calibrado, selinho em metro e tudo. No caso, se a gente tiver com dúvida, a gente pode comparar, pegar aquele aparelho, né? Tá dando muito alterado. Aí mede de outra maneira. Né? E aí, se ficar compatível, a gente fica usando. Se não, a gente orienta, testa o aparelho, vê se tem algum problema, ou coisa desse tipo. Mas é o que a gente usa assim, ele é confiável. Inclusive, ele é utilizado nos serviços hospitalares. Hoje, né, nos serviços, quando as equipes de enfermagem vão fazer as avaliações diárias dos pacientes em UPA, até mesmo aí no Hospital das Clínicas, eles não ficam lá com o manualzinho, não. Ele vai no eletrônico, seja ligado ao monitor, ou então seja o que vai no curso. Não sei se mudou com a pandemia, porque agora fica trocando as cores de um pro outro. Mas o mundo está... Não, continua, mesmo com a pandemia. Lá na MEAC continua. Não, eu perdi um aparelhinho daquele, que eu jogava álcool. O meu era eletrônico também. E aí, vamos lá, né? A gente guardou na mente mais ou menos, isso aqui não precisa ter, né? A gente pode olhar sempre que precisar, mas ter essa noção. 140, 160, 180, 90, 100, 110. Né? E a outra coisa são os fatores de risco, que a gente vai precisar o quê? Conhecer a pessoa, fazer uma avaliação clínica, anamnese completa. Isso aqui não precisa ser o médico, pode ser o profissional da enfermagem, que pode pegar algumas informações. É interessante os profissionais que vão abordar esse paciente terem uma noção disso. Quando a gente vai aferir nos dois braços, o manualzinho do MRPA, ele orienta intervalo de 1 minuto para você medir em outro lado. Essa é a resposta que eu tenho, certo? Para a tua pergunta. E aí, a gente tem que saber o momento de vida daquela pessoa. Como assim, momento de vida? A vida tem várias fases, né? A gente é criança, a gente tem problemas de criança, né? A gente vira adolescente, a gente tem problemas de adolescente. A gente vira adulto, tem problemas de adulto. A gente vira idoso, tem problemas de idoso. No adulto, né? A gente pode ter pais e mães vendo síndrome do ninho vazio, né? Ou então a separação, ou então a perda dos pais, ou então está sendo cuidador de um pai com doença, ou a mãe com doença crônica. Tudo isso é importante a gente saber. Em que momento da vida, né? Se é um adulto jovem que perdeu emprego, ou então está passando por alguma crise, tudo isso é importante a gente saber. Como é que a pessoa está. E acabar extraindo essas informações das pessoas, que a gente consegue, né, aprimorando isso com o passar da faculdade. A gente, pelo menos, eu só experienciei a faculdade de medicina, né? A gente passa o internato e o ambulatório todinho aprendendo a conversar com as pessoas, né? Nem aprendendo a doença, não. Para saber extrair disso, né? A gente criar essa habilidade aí de se conectar e conseguir que as pessoas falem o que elas precisam falar. A situação socioeconômica, a gente precisa lembrar sempre, se a pessoa... Uma coisa muito comum esse ano, as pessoas estavam, o quê? Desempregadas, pois o mundo parou. Né? Tá recebendo auxílio? Não tá. Tinha gente, olha, não tô conseguindo receber o auxílio. Parou, não veio há 2 meses. Né? Isso é importante a gente saber. Certo? Quais são os relacionamentos que aquela pessoa tem, seja familiares ou não. Acho que isso depende muito também, né, da demanda do serviço. Se tem 20 pessoas para você atender ou não. Mas é interessante a gente pensar alguma coisa se tem algum problema. O que é fundamental? Ver estilo de vida e hábitos. A gente tem que saber se a pessoa é sedentária ou não. A gente tem que saber se ela fuma, se ela bebe, se ela usa alguma outra droga. É muito comum nas unidades básicas a gente vai ver pacientes usuários de crack, de cocaína, né, e em todas as outras aí, drogas vezes presentes. A gente precisa também, não pode esquecer, isso qualquer consulta, se qualquer profissional que for atender, né, fica mais focado, obviamente, para o médico e para o enfermeiro, mas a gente precisa saber também ter essa noção, né? Se tem histórias familiares para doenças cardiovasculares prévias. O que são isso? O que é isso, né? Pessoal, alguém teve um AVC, derrame, alguém teve um negócio e do nada caiu no chão e ficou sem mexer o rosto, uma coisa assim, né? Porque às vezes o pessoal não sabe o que é AVC ainda. Angina, que é aquela dor no peito que a pessoa se aperta assim quando vai fazer uma atividade física e depois que repousa melhora. Ou então alguém que infartou, foi parar em Messejana, aí você pergunta, você já infartou? A pessoa, não infartei não. Você já teve uma dor no peito, foi bater em Messejana? Aí já sim. Aí eles dizem que já infartou. Isso no primeiro grau. Ai, meu tio infartou. Não. Tudo bem. Eu quero saber mãe, irmão, pais, né? E se foi antes dos 55, 65 anos. Que aí isso quer dizer para aquela pessoa, fator de risco. E, lógico, a história pessoal prévia da pessoa, doenças que ela já teve, né, problemas, coisas desse tipo, tratamentos, né?
Como, por exemplo, se eu fosse atender a primeira vez aí o pai da Nicole, né? Eu precisaria saber que é um paciente renal crônico que faz hemodiálise, faz toda a diferença. Opa, apertei errado. Né? No exame físico, né, de maneira geral, a gente tem que ver o IMC, a gente tem que ver a circunferência abdominal, porque isso vai fazer diferença para saber se a pessoa tem fator de risco a mais ou não. Eu não vou falar de tudo que está aqui, porque ele acaba sendo muito focado para o pessoal, né, que já está formado, mas se vocês terem noção. Mas a gente fazia auscultia no coração, que o profissional da enfermagem faz também, e o profissional da medicina, para ver se houve alguma coisa de alterado. Palpar os pulsos sempre para ver se eles são iguais ou se está diferente, coisas desse tipo. E uma coisa que a gente sempre tem que saber, né, não vamos olhar muito para esse slide, só falar o que é que importa nele. Os pacientes que têm pressão alta, né, muitas vezes são acompanhados em unidades que passam tempo sem médico, às vezes fica só com a equipe da enfermagem, então até mesmo sem equipe da enfermagem, especialmente em lugares mais afastados, mas não precisa ir muito longe para encontrar essa realidade. A gente sempre tem que estar vendo com eles, né? Essa parte de se já teve infarto, se já teve AVC, se já ficou com a boca torta, né? E aí uma coisa importante que a gente vê nos exames depois, que às vezes ou um médico pede, ou a médica, que é o enfermeiro ou a enfermeira, eles vão e avaliam e dão uma olhada se estão tudo certinho, né? Entre eles, uma coisa importante é justamente essa história da doença renal. Porque a pressão alta é um fator de risco para a gente ter uma destruição mesmo do rim. Não vou entrar na fisiopatologia não, porque não eu sei direito. Mas a pressão alta acaba causando isso e a gente acompanha pelos exames. Então, uma coisa que vocês podem olhar quando estiverem trabalhando com esses pacientes que eles vierem é usar uma ferramenta chamada CKDEP, que ele basicamente bota a idade, o sexo, a cor da pessoa e o valor da creatinina e ver. E ele já diz se está normal, se não está. Porque nisso a gente pode pegar alguém que está no comecinho e mandar para algum lugar. Não é para a gente resolver ali, né? Não precisa, mas pelo menos não deixar passar uma coisa dessas, porque a gente pode deixar passar uma condição tratável, que é a pressão alta, evoluir para uma complicação dessa. Então esse nomezinho, especialmente para os meninos da medicina e da enfermagem, era interessante que vocês tivessem, né? Não ficar só olhando a creatinina assim do nada. Ai, deu 1, tá ótimo. Não, vamos calcular aqui, certo? Porque podem passar coisas importantes. E aí, o que é que são os fatores de risco cardiovascular? É aqui que a gente continua naquela parte da estratificação de risco, certo? O que é que eu preciso saber? Se a pessoa tem pressão alta e for homem, ponto final, não importa a idade, homem, né? Sexo masculino. Ele já tem um fator de risco para a gente considerar. Se já tem idade avançada, no caso dos homens 55 anos e mulheres 65 anos também, outro fator de risco. Isso aqui já é um hipertenso. Então, se eu tenho um paciente com pressão alta, né? No caso ali, ele fica ali no 115 por ali. Homem, 60 anos, só avançar aqui para vocês, nessa estratificação de risco, que a gente bota a pressão, né, do lado de cima e os fatores de risco aqui na lateral. A pressão dele fica lá no 150, né? Então, ele está na segunda coluna. E aí, ele tem 2 fatores de risco. Ele já não é mais risco baixo. Ele é risco moderado. E eu nem continuei a ler as coisas que faltam, que pode ser que ele tenha outros fatores de risco. Isso aqui não é para ninguém decorar, certo? Não precisa decorar. Isso é uma coisa para ser consultada, ter impressa no aparelho assim do seu lado, ter no caderno, ter no celular, para você consultar. Mas só para a gente ver, ó, ter uma noção de como é importante saber os fatores de risco. Se alguém na família teve AVC, ou infarto, né, naquela idade, menor que 55 anos, 65 anos também, opa, essa pessoa aqui já tem um risco aumentado. Se fuma, independente da carga tabágica, fumou, está fumante, né, há um fator de risco também. Se o colesterol está aumentado, aí tem esses valores de referência, mas a gente não precisa entrar nisso agora. Se a pessoa tem diabetes ou tem pré-diabetes, ou ela é obesidade sendo definida por IMC maior que 30, ou então a circunferência abdominal alterada, que a gente mede passando pelo umbigo, né? Em alguns casos, tem gente que tem a barriga muito aumentada, fica no meio entre a crista ilíaca
e a última costela, né? Que na maioria das pessoas coincide comigo. E aí é maior que 102 nos homens, 88 nas mulheres. Somando isso aí tudinho, que com o passar, né, da experiência de vocês, isso vai acabar entrando na cabeça. Não adianta ficar, ai meu Deus, é muita coisa agora. Não. Primeiro conversado sobre isso, quando vocês forem ver de novo, já vão lembrar melhor. Quando forem trabalhar, já vão lembrar melhor e tudo, né? Por que eu preciso saber disso? Porque isso vai dizer se esse homem de 55 anos, com a pressão 15/9, se ele é de baixo risco, se ele tem um risco moderado ou se ele tem muito alto risco. Quem é que é uma bomba se tiver pressão alta? Aquela pessoa é uma bomba entrando na sua sala. Se a pessoa for diabética e tiver pressão alta, não importa o nível pressórico dela. Ah, é 14/9. Não. Bomba. Risco altíssimo, tem que estar sempre em cima, né? Se a pessoa já tem doença renal, né? Se a pessoa já infartou, já teve um AVC, se a pessoa tem um problema lá na vista, né? Que a parte que a pressão alta acaba alterando a estrutura dos vasos da retina. Então, se ela já tem isso aí, é muito alto risco. E aí o restante vai depender. Se é muito alto risco, se ela não tem nenhum fator de risco, né? Se é uma mulher jovem, não fuma, não faz atividade física, ninguém na família tem nada, não sei o quê, ótimo, ela não tem fator de risco, né? Então a gente olha lá pra cima. Mas já tem 1 ou 2, ou então 3 ou mais, aí já vai pra tabelinha, certo? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu acho que eu falei muita coisa de uma vez. Eu tenho uma dúvida sobre o tabagismo. Se a pessoa, por exemplo, já tiver parado de fumar, sei lá, 20 anos, há 10 anos, ainda é um fator de risco? Eu vou confirmar contigo o que é que a diretriz de 2020 traz, porque na de 2016 ele só mencionava o tabagismo, mas porque quando a gente fuma, ele já causa aquela alteração temporária. Mas eu vou anotar também essa parte aqui do tabagismo, viu? Porque assim, uma coisa é a carga tabágica para doenças pulmonares e coisas do tipo, que realmente depois que passou o tempo não mais. Mas para pressão eu vou ter que olhar e mandar para o Rosendo, tá bom? Eu acho que interfere de alguma coisa, porque, tipo, quando a gente é orientado a fazer o exame, né, tipo, da anamnese do paciente, a gente pergunta se ele fez uso do cigarro em algum momento da vida dele e por quanto tempo. Tipo, foi há 20 anos atrás, eu fumei durante 2 anos. Aí, tipo, eu acho que interfere de alguma forma, né? Eu olho a diretrizinha para vocês e digo, viu, sobre isso. Realmente não olhei isso na hora de trazer a aula para vocês. E aí, assim... Amigo. Oi, diga. Vocês, quando vocês estão fazendo lá, vocês questionam e investigam outras coisas, tipo... Porque além da diabetes tem outras vasculopatias, assim, vocês chegam a perguntar e a fazer alguma investigação? Tipo, a gente chega a investigar, sim, aquela parte do exame físico que eu não falei tanto, mas, tipo, palpar os pulsos, ver se são simétricos, tem a história do índice tornozelo braquial, porque esse é um índice que é utilizado para ver se existe alguma alteração da patência arterial, ver se ela está tendo alguma obstrução ou não. Que aí você mede a pressão no braço, você mede a pressão na perna do mesmo lado, faz uma razão lá e vê se a pessoa tem a doença arterial periférica, leve, moderada, grave. No exame físico, né, bem geral, a gente consegue avaliar, ver se tem sopros cardíacos, né, sopros de artéria renal, que é muito difícil de encontrar, mas nessa avaliação inicial, a gente vai procurando isso, junto com os exames laboratoriais. Entendeu? Tiago, eu tenho outra dúvida. Tipo, digamos que eu estou com uma paciente, né? Tipo, fazendo uma visita domiciliar. Aí essa paciente, ela já tem tipo, o diagnóstico da condição de pressão alta e ela faz uso de medicamento e ela faz exercício e tal. Só que no momento que eu vi a pressão dela, tipo, deu 14/9. Aí ela vai e pergunta assim, minha filha, isso aqui tá boa, tá ruim? Tipo, como é que tá? Aí, tipo assim, pra ela que tem pressão alta, é bom e faz, tipo, o uso de medicamento é bom ou teria que ser menor? Pronto. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar na parte das metas, mas sim, isso tá dentro da nossa meta. A nossa meta é até 140/90. É importante sempre reforçar para os pacientes que, olha, sua pressão está ótimo por causa do tratamento e por causa das medidas que você está tomando. Porque tem gente que, minha pressão está ótima, vou parar. Sempre chega, gente. Tem uma mulher que usava 4 remédios, ela parou 2. Ela usava 4 classes diferentes, parou 2. Meu Deus, por favor, não faz isso comigo.
né? Enfim. E aí, a gente tá ótimo para ela, né? Inclusive, como tu falou de visita, geralmente quem são os pacientes de visita domiciliar? São os pacientes que já têm uma certa idade, já passaram por comorbidades, eles não conseguem mais se locomover até o posto. E aí, como a maioria são idosos, aí a gente consegue ser um pouco mais permissivo nessa medida da pressão. A gente vai ver que a gente tolera um 15/10 no paciente muito idoso, até porque se a pressão for muito baixa, eu quero dar remédio para pressão para deixar o paciente de 80 anos com 11/7, ele vai cair. Ele vai ter hipotensão, ele pode cair, a gente vai começar, a gente está fazendo polifarmácia com ele, está fazendo risco de queda e aí causar um problema. Então a nossa meta para ele é um pouquinho mais alta, eu vou falar. Mas 140/90 para alguém de visita é um sonho. A realidade é mais encontrar 160, 170, 180. E aí a gente pedir para a família fazer aquele mapinha, né, ou sem ser o mapa mesmo, que a gente chama de automonitorização da pressão arterial, mas a gente fala mapa mesmo, só para vocês saberem que existe a diferença, e a gente veio tentar ajustar a medicação. Muitas vezes pacientes de visita são pacientes que não conseguem fazer tantas mudanças de estilo de vida, como atividade física, né, coisas desse tipo. Mas passa por aí. Essa parte da decisão terapêutica eu vou passar um pouquinho, mas sem falar tanto, mas só essa primeira slide que é mais importante, porque realmente a parte de tratamento não tem como falar hoje, há 2 horas, não tem como. Mas o seguinte, pacientes que não têm pressão alta, né, são pré, ou então aquela pessoa que tem a pressão que fica ali 145, 150/9, mas não é homem, não é idoso, não fuma, não bebe, faz atividade física, okay? A gente pode orientar as mudanças de estilo de vida que eu vou falar mais para frente, né? Se a pessoa já tem a pressão mesmo estágio 1, tem até 2 fatores de risco. 2 fatores de risco é o quê? Homem 55 anos, pronto, já fechou 2 fatores de risco, né? A gente pode tentar as mudanças de estilo de vida por 3 a 6 meses antes de, né, fazer com que essa pessoa já comece a medicação, né? Existe uma avaliação periódica, é interessante você chamar aquela pessoa depois de um mês, por exemplo, para ver, e aí, tá fazendo? Não tá fazendo? Por que é que você não tá fazendo? Me conte, né? A gente tem essa relação. A pessoa precisa se sentir acolhida para a gente conseguir ter o sucesso nesse tratamento. Só que, assim, o começo sempre é pela mudança de estilo de vida e nunca é só pela a medicação. Em alguns casos, a gente já começa a medicação. Isso é uma discussão para outros momentos. Mas a mudança de vida é fundamental. Aí eu vou falar para vocês as mudanças de estilo de vida depois das metas pressóricas, né? As mudanças de estilo de vida eu tirei da Diretriz Brasileira de Hipertensão, que saiu em 2020. Essa aula é baseada, eu nem falei, mas ela é baseada no Tratado de Medicina de Família de 2019. A Diretriz de 2016 de Hipertensão Arterial Brasileira e com atualizações de 2020, certo? Isso aqui eu vou passar, que é essa parte mais de tratamento. Mas o que é importante para a gente guardar de valores, né? Pegando a pergunta que foi feita há pouco. Para o pessoal do tratado, né? A gente, assim, o bom qual é? A pressão ficar menor que 140 e a diastólica menor que 90. Né? Aquele númerozinho cabal para a gente não esquecer, 14/9. Se for maior de 60 anos, que é uma pessoa idosa, a gente já pode permitir os 150/90, de acordo com a medicina de família. A diretriz de 2016 já fala que... O que é que ela fala? Que a gente reduzir muito a pressão para 120, né, a meta, né, a gente acaba tendo um risco menor de mortalidade, de fato, tem menor acidente encefálico, né, em pressões do que quem tem maior que 130 e também de quem tem maior que 140, deixa eu reformular essa frase. O que é que foi visto? Se a gente deixar a pressão lá para 12, né, a sistólica, a gente tem menos mortalidade, menos acidentes vasculares cerebrais, do que se a pressão ficar no 130 ou do que ficar no 140. Né? A redução, assim, de 140/90, a meta, né, deixar abaixo de 140/90, assim, ela não tem falhas, é assim, tipo, todo mundo se dá bem com ela. 130/180 é uma meta segura e acaba protegendo mais para quem tem risco de AVE, que é o acidente vascular encefálico. Mas ela é mais ideal já para alto risco, porque a gente acaba entrando com polifarmácia e trazendo outros riscos, porque geralmente as pessoas não têm só pressão alta, elas vão ter um pacotinho terceira idade, né? E aí a gente começa a trazer mais problemas do que ajudar.
E aí, uma meta-análise viu que você baixar a pressão para abaixo de 140/90, acima de 80 anos, não tem benefício. E aí teve esse estudo aqui, IVET, HYVET, que suporta até 150/90, entendeu? Então a gente pode ser um pouco mais permissivo com o idoso, paciente acamado e tudo. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Certo. Que a diretriz acaba trazendo vários artigos, porque tudo isso que a gente está conversando foi feito a partir de estudos para fazer a definição do que é que funciona ou não. Então, alguns estudos já são bem conclusivos e outros ainda estão, né, sendo atualizados. Agora a gente vai falar na parte que é muito importante, que eu achei bastante novidades, lendo, que é a parte do tratamento não medicamentoso, que é o foco de vocês. Eu vou falar de cada tópico, né, e o que é que cada diretriz fala. Vocês conseguem me ouvir? Começou a chover. Perfeitamente. Certo. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né, é o tabagismo. A gente tem que agir em cima dos fatores cardiovasculares conhecidos. Quais são os fatores cardiovasculares que a gente conhece, né? O sexo da pessoa, que assim a gente não vai, né, alterar. A gente não vai alterar a idade, a gente não vai alterar o histórico familiar dela, né? Isso aí é dela, está com ela. Mas a gente pode alterar as outras coisas. Quem lembra? Tabagismo, sedentarismo, colesterol, né? Diabetes, obesidade, circunferência abdominal, que são os fatores de risco cardiovasculares conhecidos. Então a gente vai trabalhar em cima disso. Os estudos mostram que é isso, né? Então o primeiro deles é o tabagismo, que ele qualquer que seja o tipo de cigarro. Eu vejo muito a galera usando vape, grupo de amigos e tudo, porque é uma opção mais saudável que o tabagismo, que o cigarro comum e tudo. Ok, a discussão é muito ampla, mas saiba que até o vape, ele aumenta o risco cardiovascular, certo? Ele aumenta a pressão em 5 a 10 miligramas de mercúrio, em média. Ele causa esse aumento temporário, né? Tipo, você fumou, a pressão subiu, né? Depois de aqueles 30 minutos. E nessa fumadinha, a gente tem uma aceleração do processo aterotrombótico, né? E Cole, isso é uma coisa que eu estava justamente pensando quando eu estava falando aqui, né? Que ele fala essa questão do sexo, a mulher, homem, né? E aí não tem ainda essa parte da saúde trans, né? Ela é uma área que por muitos anos ela foi esquecida pela medicina. Só pequenos grupos acabavam trazendo essa discussão. Então a gente não tem muito material, né, especialmente nacional, sobre hormonioterapia, como fica essas doenças crônicas em pacientes trans e coisas do tipo, né? A gente até é difícil ver pacientes trans com pressão alta, porque a maioria, né, a expectativa de vida eu acho que é 27 anos, 30 anos, por aí, né? Seria por isso também que a gente não sabe. É muito complexa essa questão. Eu ia passar até direto, mas que não vocês perguntaram. E é importante que as pessoas se questionem e passem a criar um sistema de saúde com informações para atender essas pessoas. Ok. O cigarro, né, qualquer um deles, ele acelera o processo aterotrombótico. O processo aterotrombótico é aquele da aterosclerose, que nada mais é do que as artérias entupidas. Certo? E não tem estudos sobre o benefício do abandono do tabaco, né? A gente vai dizer com isso que pode fumar, não tem dizendo nada, que melhora quando para. Não, lógico que não. Mas ainda não conseguiram comprovar, entendeu? Que parando a pessoa que fumou vários anos vai baixar a pressão. Mas se sabe que fumar aumenta a pressão. Deu para entender essa parte? Certo. Então, tabagismo, nunca esquecer. Essa parte aqui, obviamente, né, do padrão alimentar. Né? Tiago. Oi. Uma dúvida sobre a questão do tabagismo, né? Tipo, acho que até perguntaram aqui antes. Tipo, eu tenho um paciente e aí ele tem pressão alta, ele tem 60 anos e ele fuma uma cadeira de cigarro por dia. E ele fuma, tipo, desde novo. Ele não vai parar de fumar. Tem alguma recomendação de, tipo assim, ao invés de fumar uma carteira, fume 10, fume 5? A gente acaba reduzindo o tabagismo, né? Orientando, justamente porque não tem só pressão arterial. Essa pessoa está exposta a um risco de câncer de pulmão,
doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de boca, câncer de laringe, enfim, várias coisas que o tabagismo pode causar. Então a gente tem que sempre estar orientando. Lógico que é uma escolha individual, ele escolhe se ele quer fumar ou não. Fume 10 carteiras. Uma imagem, tá pouco. E aí, a gente vai conversar. Lembrando, gente, que uma vez que a gente é profissional da saúde, a gente vai lidar com pessoas e as pessoas nem sempre querem ser tratadas. Né? Nem sempre o tabaco, o cigarro para ela é uma doença. A gente sabe que faz mal, mas ele, né? Então a gente dá a informação e a gente dá aquilo que a pessoa quer. Lógico que eu não vou ignorar o fato dele fumar uma carteira e dizer que não, pode fumar, me deu também, né? De jeito nenhum. Mas a gente conversa, olha, esse cigarro aumenta o risco de você ter problema no coração e tudo. E a gente começa a ter abordagem sobre o tabagismo que é bem complexo também. E a gente começa a fazer tem a fase que a pessoa come e acha que não faz mal, nem pensa em parar, e depois a pessoa começa a ter informação, e aí começa, talvez seria bom parar, mas eu não quero agora. Depois ela, agora eu quero parar, né? Uma coisa, entendeu? Mas a gente precisa estar dando informação. Sem ser também taxativo, tipo, punitivo, você tem que parar de fumar, você vai morrer, você tá entendendo? Também não funciona, certo? Continuar. Da parte do padrão alimentar, né? Como a gente viu, colesterol, alterações de glicemia, circunferência abdominal, tudo isso são fatores conhecidos, então a gente tem que ir atrás de mudar isso. O meio deles é padrão alimentar, que a gente viu que padrões saudáveis, né, são associados a uma redução da pressão arterial. Existe a dieta DASH, né, que é a abordagem de dieta para parar a hipertensão, que ela foi comprovada que reduz pressão. Como é que essa dieta funciona? Ela tem mais frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, né? Então mais no desnatado, cereais integrais, arroz integral, aveia, tudo isso. A gente orientar um consumo moderado de oleaginosas, tipo castanha, nozes, né? Que assim, acaba ficando um pouco difícil quando a gente vai para a realidade. E sempre orientar a reduzir gorduras, doces, bebida com açúcar e carne vermelha. O que eu falei aqui é segredo para absolutamente ninguém. Né? E Sarto cria o Bolsa Dieta DASH, exatamente. Né? As pessoas, isso já está na cabeça das pessoas, mas a gente tem que orientar. Né? Comer mais frutas, as pessoas, eu não tenho tempo no meu trabalho, eu como uma coxinha, poxa, leva uma maçãzinha com aveia, uma banana, uma coisa desse tipo. A gente também tem que colocar as pessoas no papel de que elas são as responsáveis pelo cuidado da saúde delas. Elas têm que fazer as escolhas delas. A gente orienta. Se a pessoa não faz, a gente orienta de novo e fica nisso. Mas a responsabilidade dela. Foi visto também, mais tarde, mais na frente fala do sódio, né? Fazer essa dieta aí do jeito que está escrito, junto com a redução do sódio, consegue reduzir mais de 10 milímetros de mercúrio. Tipo, a pessoa consegue passar do 15 por 139, entendeu? Na sistólica diminui 7. E aí reduz também o risco de acidente vascular encefálico. Tem outra dieta também muito famosa, que é a do Mediterrâneo, né? Que ela é conhecida por diminuir o risco cardiovascular. Ela tem muito peixe, muito óleo, mas ela não reduz tanto a pressão arterial, porque ela tem muita gordura, tem muita ingestão de vinho, de álcool, né? Então, essa é uma coisa meio que a gente já sabe, mas acaba não falando, sabe? Isso é super interessante. Também. Alô? Oi? Uma pergunta só da realidade de vocês no momento. Vocês estão tendo algum apoio do NASF com nutricionista? Então, né? Como eu estava falando da minha residência de Covid lockdown. No NASF, a gente até tem nutricionista, mas de feedback que eu já tive foi que eu acabava orientando mais a dieta do que a própria nutricionista da unidade, que não fica lá sempre, ela faz tipo um turno, né, na vida. Não é... Alguém que já foi para nutricionista de plano ou de particular? Já. Pronto, não é que nem aquilo. A de plano, tem umas que nem fazem, não é? Tem umas que fazem aquele adipômetro, essas coisas, né? Ver quantidade de gordura. Tipo, não é assim o modo nutricional na unidade básica. Ela é tipo assim, olha, você tem que comer mais fruta, você tem que comer mais isso aqui, você tem que comer menos isso aqui. Foi o feedback da minha unidade. Existem lugares da residência médica de medicina de família e comunidade que trabalham com a RESMULT, que é a residência multiprofissional, que é que vive mais com psicologia, nutrição e tudo.
mas não é o caso da minha unidade básica. E a pandemia, ela matou tudo, né? Em março do ano passado, eu cheguei na residência, desmanchou, o NASF parou. Isso, não, pois é, Clara. Por isso que eu perguntei, né? O nutricionista da unidade básica, o nutricionista do plano, o nutricionista particular. Porque eu já fui nutricionista de plano, assim, é um negócio, assim, absurdo. E aí vale mais a pena você ir nutricionista de bairro, particular, que às vezes cobra R$100, que dá uma consulta de retorno. Lógico que não é a realidade de todo mundo. Mas para quem fica gastando dinheiro com besteira e algumas outras coisas, isso é mais interessante se a pessoa tem condição de pagar pelo menos a primeira consulta, que aí ela já conversa, já aborda ali de acordo com sua renda, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você não consegue viver sem, e aí a pessoa consegue ter mais sucesso. Enfim, problemas, né, de trabalhar na realidade. Mas o contato meu com o NASF foi muito pouco no ano passado, e vai ser muito pouco esse ano, pois os postos em Fortaleza já pararam de atender puericultura, por exemplo. O NASF vai suspender algumas atividades, vai ficar só com o essencial. Isso em Fortaleza, em Calcaia também, acredito que até passar aí a famosa segunda onda. Enfim, estou dialogando muito. Certo? Posso continuar, gente? Vou falar aqui agora do sódio, né? O sódio é muito famoso, o vilão, né? O salzinho de mesa. E a média do brasileiro é... Deixa eu fazer só uma pergunta. Oi, pode fazer. Na verdade, é só sobre hábito, sabe? Porque, assim, quando eu tive aula de hipertensão, quando eu fui fazer cardio, a professora disse que também não é recomendado você tomar um grande volume de água de uma vez, né? Aí eu queria saber se houve alguma recomendação dessa quando você foi preparar a aula. A diretriz brasileira de 2020 não menciona água como um elevador pressórico. Tipo assim, ele não traz isso, né? Não sei se outras fontes em algum momento tinham, mas a diretriz de 2020 não traz essa informação da água. Ele traz só essas que eu vou falar, viu? Isso sobre a água, eu vi relacionado, João, à insuficiência cardíaca. Que você tem que reduzir, né, a ingestão hídrica, mas para hipertensão nunca vi nenhum. Pacientes renais também, eu acho, tem um contato assim, bem... Mas não é diminuir a ingestão hídrica, é tomar um grande volume de água de uma vez, entendeu? Tipo assim, eu tô aqui de boa, eu vou virar 2 litros d'água. Eu não tenho informação. Eu tinha visto, assim, o máximo de 1,5 litro, uma coisa assim. Mas também não sei direito. Existem pacientes que acabam tendo benefício da restrição da ingesta hídrica, mas assim, pro paciente hipertenso, assim, médio, que é aquele que a gente trabalha, nenhuma recomendação não, nesse sentido, de acordo com a última diretriz, né? E aí tá. Eu já vi estudos falando que a nossa população consome 6 gramas de sal por dia, eu acredito. Shot de água. A ingestão habitual média é de 4 gramas por dia. E a recomendada para hipertensos e população em geral, entenda, não é só para paciente hipertenso, para todos nós, é 2 gramas por dia, certo? Então, ó, tirar sal da mesa, a gente precisa, né, essa mudança individual, mas isso também passa por mudanças governamentais, né? Nosso governo, top demais. A gente precisa de regulação governamental na indústria alimentícia para a gente conseguir diminuir o sódio, encontrar substitutos mais saudáveis. Isso acaba que está acontecendo, mas ainda são produtos gourmetizados em locais gourmetizados para serem comprados. A gente... Oi. Pode parecer uma pergunta besta, né? Mas, tipo assim, como é que a gente vê essas 2 gramas de sódio? Porque, por exemplo, eu vou fazer a comida hoje. Eu fiz feijão, macarrão, arroz e a carne. Aí eu coloco, tipo, um pouco de sal em tudo. Como é que eu vou saber que eu tô consumindo 2 gramas por dia? Tá certo. Eu vou procurar também essa medidazinha de quanto é 2 gramas de sal. Mas o importante também é olhar a parte dos alimentos. Entendeu? Dos alimentos. Ele até fala na diretriz, que é você olhar quanto de cloreto de sódio, né, e explicar para as pessoas, balança de precisão. Viu? Eu vou olhar quanto 2 gramas de sal quer dizer, se é, tipo, são 2 colheres de sopa, 2 colheres de chá e coisa do tipo. Viu? Mas isso é importante para vocês fazerem o exercício de olhar o que vocês estão consumindo. Refrigerante tem sódio, suco tem sódio, tudo tem sódio. Certo? Não precisa ser neurótico a ponto de, meu Deus, né? Mas a gente precisa orientar a redução. E como é que a gente orienta a redução, né? Orientar a leitura de rótulos, escolher o que tem um pouco cloreto de sódio, explicar para a pessoa que é cloreto de sódio, né?
Você vai olhar a cloreto de sódio e ver quanto que tem. Lavar alimentos enlatados. Certo. Né? A gente não tem esse hábito, especialmente agora, que a gente está vivendo um absurdo no supermercado. As pessoas estão recorrendo muito, as pessoas já recorriam, né, aos enlatados, aos embutidos, agora estão recorrendo mais. Né? Orientar a lavar os alimentos enlatados para tirar um pouquinho daquele sal e compensar com temperos naturais. Sal do Himalaia, aquele sal rosa, não é o sal especial, não é um sal sem sódio, não é um sal saudável, é sal igual sal de cozinha, igual sal grosso, então você não pode xingar sal do Himalaia só porque é do Himalaia. E sempre preferir temperos naturais e ervas para dar sabor. Sim, todo mundo aqui, sal Himalaia, vou botar 3 colheres cheias. Não tem benefício, assim, de, tem menos sódio. Deixa eu avançar. A gente pode começar a treinar nosso paladar e falar para as pessoas, olha, use orégano, use pimenta do reino, pimenta não sei o quê, experimente novos temperos. Sazon é puro sal, diminuir, né? A gente não vai dizer, não use sazon. A pessoa, vai cozinhar para mim, então. Mas diminuir, entendeu? Potássio, a diretriz traz, eu acho que uns 15 minutos a gente termina, viu? Essas dietas com maior potássio, ou com muito sódio, o slide está errado, geralmente tem baixo índice de potássio, fazendo maior incidência de pressão alta. E viu que quem trocava o sódio pelo potássio diminuía a pressão das pessoas. E aí, quais são os alimentos ricos em potássio que a gente tem que orientar para a pessoa? Eu deixei aumentado os que são um pouquinho mais da nossa realidade, tipo abacate, melão, folhas verdes, peixe, feijão, laranja, ervilha, espinafre, tomate, tudo isso. Alimentos com potássio. Banana também. Aí entram outros, né? Damasco, leite desnatado, iogurte desnatado, ameixa, uva passa. E faz bem. Certo? Laticínios, né? Quando a gente fala de laticínios, a gente está falando de um produto que vai desde a ricota até o cheddar, né? Então, eles geralmente são ricos em gorduras, mas nas versões integrais, naquelas versões com pouca gordura, ele tem muito efeito benéfico. Porque tem a proteína do leite, que acaba sendo... A proteína do leite é aquela que vira o famoso whey, que a galera usa, né? Cálcio, magnésio, probióticos, vitamina K. Então, quanto mais você consome, tem uma relação inversa, sabe? Consumo de laticínios e risco cardiovascular. Então, olhando única e exclusivamente no âmbito da hipertensão, o consumo de leite é muito bom, mas lógico, leite com pouca gordura. O efeito hipotensor, ele é modesto, né? Não é, nossa, como a sua pressão caiu. Mas isso também mostra que ajuda. Quando a gente soma as mudanças de estilo de vida, a gente consegue ter... Muito interessante. E aí as diretrizes orientam laticínios, porém com baixo de gordura, né? Não vai usar cheddar, catupiry como laticínio. A gente usa ricota, leite desnatado, para quem pode comprar, né? Outra coisa interessante, chocolate, cacau e cafeína foi visto também. Uma meta-análise mostrou que ela conseguia reduzir 4,5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 2.000 na diastólica, quem consumia produtos com cacau. Só que como quem está comendo chocolate está acrescentando calorias à dieta, então a gente precisa, né, equilibrar com restrição. O café, por conta própria, ele aumenta a pressão por cerca de 3 horas, né? Mas o consumo regular, quando a gente usa sempre, ele para de ter esse efeito, porque é uma tolerância. E aí o risco, assim, né, ele não foi muito bem estabelecido. Aí começa a dar bola porque idosa não diabética. Justo. E aí, assim, não tem muita evidência, né? Então a gente recomenda, a diretriz recomenda consumir café em medidas baixas. No caso, 200 mg de cafeína. E aí, quanto é 200 mg de cafeína? É aproximadamente 2 cafezinhos e meio. 2 xícaras e meia de café por dia. Certo? Então, não é tomar 5, 6. Vitamina D. Gente, a indústria da vitamina D é um negócio. Eles estão querendo empurrar a vitamina D em todos os lugares possíveis. E aí, alguns estudos sugeriram que deficiência de vitamina D podia estar associada ao aumento da pressão, mas ainda não está estabelecido, né? Então, se alguém falar, vitamina D comprovado baixa pressão, tipo assim, ainda não. Certo? Então, não faz sentido passar vitamina D em paciente hipertenso. Suplementos e substitutos, né? Foi visto em alguns ensaios clínicos que quem aqueles polivitamínicos, né? Gerovital, não sei o que, aquelas coisas todas da televisão,
foi capaz de reduzir a pressão em indivíduos com pressão alta, mas quem tem doenças crônicas, tipo diabetes, AVC, infarto, DRC, não sei o quê, foi visto, né, que no estudo, que conseguia reduzir a pressão até de 8 milímetros de mercúrio na sistólica sem interferência na diastólica. Então, se a pessoa hipertensa, né, idoso com complicações, pode comprar uma vitamina e não é contraindicado pelas outras condições, a gente pode sim usar. A qual? Qualquer na farmácia que ela quiser. Muita gente aparece querendo polivitamínica, essas coisas, e não tem indicação médica delas, né? Você orienta lá na farmácia, seja feliz. Ponto importante, a perda de peso. Já foi observado uma relação assim linear, né, entre a pressão alta e entre a pressão arterial e o índice de obesidade, né? Qual é o problema? A gente, especialmente a gordura visceral, é aquela que fica assim na barriga, aquela gordura dura, né? Porque tem gente que tem aumento de peso, mas tem o corpo todo distribuído, né? Tem gordurinha aqui nos braços, tem nas costas, tem no bumbum, tem nas pernas, tudo. E tem gente que não, que acumula gordura só na barriga. Então, esses, mesmo eles tendo o mesmo IMC, é diferente a avaliação desses pacientes, certo? Ela é fator de risco para elevação da pressão, podendo ser a responsável, olha aí, essa gordura visceral, por 75% dos casos de pressão arterial elevada, certo? Então, é muito importante. A perda ponderal, ela consegue reduzir... Oi? Uma dúvida, porque tu falou agora dessa questão da distribuição, né? Tipo assim, tem algum estudo que mostre que só a medida do... Porque, por exemplo, quando a gente está na unidade básica, né? A gente vai ver o IMC do paciente, aí deu tal, a gente já pega aquele IMC e associa a qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu posso ter um paciente que ele tenha um IMC um pouco elevado, mas, tipo assim, tem questões genéticas, tem isso, aquilo, e o hábito de vida dele é saudável. Aí, tipo assim, esse paciente que tem um IMC um pouco elevado, eu já vou trabalhar para diminuir o IMC, mesmo não sabendo como é a rotina de vida dele e outras questões? Não, é interessante a gente usar outras avaliações juntos. No caso, IMC circunferência abdominal. Se a circunferência abdominal estiver fora da meta, aí já é interessante. Olha, se a circunferência abdominal, a gente está trabalhando nem na questão do peso, nem da altura. Aí, né? Está, né, fora do ideal e está apresentando risco cardiovascular. E aí seria interessante. Se a pessoa tem IMC 26, mas é a circunferência normal e tudo, então não tem porquê. A diretriz, ele traz o IMC acima de 30 como um fator de risco cardiovascular. Realmente passou de 30, não tem nem como a pessoa ter a cintura menor que 102 no homem e 88 na mulher, certo? A gente não precisa também, né, a ditadura do peso aí entrar nessa. E aí o que é que o Ministério fala? Não, minto, antes disso, né? Reduzindo a pressão, a gente consegue, né? Reduzindo o peso, a gente consegue reduzir níveis pressóricos, mesmo que não atinja o peso ideal. Isso é importante. Não precisa a pessoa virar, né, um manequim. Mas se ela tem pressão alta e as medidas dela de IMC e circunferência abdominal estão alteradas, então é interessante a gente estimular que ela faça, não é nem a perda de peso em si, mas atividade física, melhorar a dieta, que é a consequência da perda de peso. Mas é que realmente a perda de peso está associada cientificamente à melhora da pressão. E aí aqui, ó, a perda de 5 quilos é capaz de reduzir a pressão arterial em 4 milímetros de mercúrio e a diastólica em 3,6. Se a gente for somando o que a gente já viu até agora desses valores, do que dá para perder quando a gente muda, a gente consegue chegar em 20, né? Tirar de um 14 para um 12, tirar de um 16 para um 14. E a gente nem falou de remédio aqui. Então a elevação da pressão é um problema crônico? É, mas não é porque é crônico que quer dizer remédio. Certo? Tanto que no começo ele falava lá, tentar mudar o estilo de vida por 3 a 6 meses, né? Acompanhar esse paciente, que pode ser que ele consiga só com isso. Só com isso não, com tudo isso. O ideal seria manter o IMC menor que 25, mas isso é só o ideal. Não quer dizer que todo mundo tem que entrar nesse padrão. E em idosos, o Ministério da Saúde já traz esse dado, que a gente ideal manter o IMC entre 22 e 27, ó, a gente vê o limite no idoso sendo um pouquinho mais alto. A circunferência abdominal menor que 90 nos homens e menor que 80 nas mulheres. Sendo que para fator de risco cardiovascular são outras medidas, né? Que é o homem 102 e mulher 88 centímetros. As medidas para a gente falar de síndrome metabólica e essas coisas. A gente tá... Faltam
Eita, vou correr. Aí, bebidas alcoólicas, né? Sobre isso. Consumo abusivo, né? Está associado à maior prevalência. E aí, o que é abusivo ou não? Quem consome até 2 por dia não se beneficia de reduzir 2 drinks por dia. Mais embaixo tem o que é um drink, né? Mas 2 por dia não se beneficia da redução. Quem consome mais de 2, quando a gente diminui, pode diminuir a pressão em até 5 milímetros de mercúrio na sistólica e 4 na diastólica. Quem consome 6 ou mais e reduz para metade de drinks, né? Tem uma redução ainda maior. Então, qual é o recomendado, né? A gente não ingerir mais do que 30 gramas de álcool por dia. O que seria isso? Uma garrafa de cerveja com 600 ml, né? Essa meta aí é até boa, mas 600 ml todo dia. Ou 2 taças de vinho, 250 ml, ou uma dose de 60 ml de destilados, qualquer, vodka, cachaça, não sei o quê. E aí uma coisa, lógico, a gente não vai incentivar pessoas que não bebem a beber, só porque é recomendado, tá bom? Mas isso aqui é uma dose pra gente saber. Quando a pessoa bebe, a gente tem que saber se bebe quanto, né? Porque a gente quer ter gosto, assim, de todo dia, várias doses. Isso é importante. Atividade física e exercício físico. Uma coisa... Oi? E aquela pessoa que, tipo assim, ela não bebe todo dia, mas aí, tipo, dá sexta, sábado e domingo, ela bebe até cair. Aí... A gente tem que orientar ela. Ele não traz essa medida, assim, especificamente, mas porque tudo isso, a gente, só da pressão arterial, vê isso, né? Mas é soma todas as outras coisas que aquela pessoa está sujeita. Então, a gente orienta, olha, diminuir, não beba até cair, beba até ficar tonto. Parou, levantou, ficou tonto, dá uma diminuída, essas conversadas assim, sabe? Off-label, que não tem uma diretriz dizendo como faz. Autobiografia, lá para conseguir terminar em 1h30 a aula, força. E aí ele traz a diferença, tipo, atividade física é qualquer movimento que a gente faz, né? Aí eu saí de casa, fui comprar um pão, é uma atividade física, né? Locomoção, atividades laborais, atividades domésticas, lazer, tudo isso é atividade física. Já exercício físico é uma atividade física estruturada, aquela que você vou calçar um tênis, vou caminhar 30 minutos, vou andar de bicicleta. Tem um objetivo específico, né? A prática regular da atividade, que é aquela, né, não planejada, já é capaz de diminuir a incidência de pressão alta, de mortalidade. Se for exercício planejado, né, se for exercício mesmo, somado a isso, a gente tem o benefício, né, da parte do treino de força aeróbico, sendo que o aeróbico é mais efetivo. Então, se a pessoa se locomove e ela faz o exercício físico mesmo, a gente tem benefícios maiores, né? E uma coisa importante, né, existem pacientes que já estão complicadinhos. Se eles não têm doença cardíaca, não infartaram, não tiveram AVC, os rins funcionam normal, pode fazer atividade sem avaliação médica. Só se ela sentir alguma coisa do tipo dor no peito, mal-estar, falta de água, aí ela precisa parar para procurar avaliação médica, né? Pessoas com complicações têm que passar por essa avaliação. E aí, uma coisa, se a pressão está maior, que se a pessoa vai medir a pressão, ela está 16/10, aí a gente tem que orientar as pessoas a não fazer aquela atividade naquele dia. Porque a pressão está alta, ela vai subir durante o exercício, ela pode ter uma crise hipertensiva. Certo? E aí, se ficar tendo muitas vezes, não conseguir atividade física, porque a pressão estava alta, opa, tá errado, né? A gente tem que melhorar esse tratamento. Aqui ele mostra... Amigo. Oi. Tu sabe se tem alguma restrição para aquelas de alto impacto, tipo crossfit da vida? Assim, pensando no contexto dos nossos pacientes, não é muito adequado, porque são pacientes que não têm atividade física, não têm força muscular preservada, e são atividades de muito impacto. Então, acaba que ele pode causar lesionamento, né? Crossfit é para quem já tem um porte, não é nem porte físico, mas um suporte físico, né? Que tem articulações fortes e tudo. Qualquer pessoa, assim, se a gente fosse começar agora um crossfit assim, do nada, né? Não é muito adequado. Tem gente que dá certo, mas o número de lesões é muito alto. Para a pessoa que tem pressão alta, o que é estabelecido? É um treinamento aeróbico, que é o mais importante, né? Bicicleta, correr, esteira, natação. Pode reduzir 12 milímetros de mercúrio na pressão de consultório e 8 no mapa, né? Naquele aparelho assim, né? É a redução maior que a gente já viu até agora, nesse momento, né? O aeróbico. E aí, se a gente junta com o resistido dinâmico, que no caso é a musculação, a gente soma também, né? Porque o mais importante é o aeróbico.
Pessoa com pressão alta tem que fazer aeróbico, certo? Guarda isso em mente, que é o que muda mais. E aqui, nesse slidezinho bem miudinho, vou falar rapidinho só da recomendação da atividade da prática de exercício físico. Tipo, levantar por 5 minutos a cada 30 minutos sentado não é exercício físico, é aquela atividade que a gente estava falando, né? A indicação é grau B, tipo, não tem tanta evidência disso ser tão efetivo, mas pode ajudar. E aí, o que é evidência grau A? Realizar pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada. E aí, o que é o moderada? É a pessoa tá tendo a maior intensidade que ela faz aquela atividade sem ficar ofegante, ou seja, ela conseguindo conversar, né? Ela tá lá correndo e consegue conversar sem morrer, né? E aí é uma atividade moderada. Não precisa passar disso também, não precisa sair correndo desesperado. E a frequência deve ser pelo menos 3 vezes por semana, até 5, sendo que quanto mais vezes melhor, e 30 a 60 minutos por atividade. Sendo que quanto mais tempo, melhor. A gente orienta, comece com 15 minutinhos, ou então 10. Quando você estiver mais confortável, aumente para 30 e vai aumentando, né? E aí, a prescrição do treinamento resistido, que é a musculação, já não precisaria ser tantas vezes. Pode ser 2 a 3 vezes por semana, né? Fazendo pausas longas, né? Em vez de fazer aquela pausa de 1 minuto na academia, fazer pausa de 2 minutos, né? Coisas do tipo. Coisas interessantes e diferentes que eu achei, né? Respiração lenta. Tem uns estudos que mostram que se você passar 20 minutos do seu dia respirando 6 a 10 vezes por minuto, consegue reduzir a pressão arterial em 6 milímetros de mercúrio, né? Comparado com pacientes que não fazem isso. Tipo, a gente tá respirando normal, né? Aí fica no relógio e conta para você respirar uma vez a cada 5 segundos, que daria 10 respirações em 1 minuto. Enfim, olhar no relógio e contar no minuto quantas vezes vai respirar. 6 a 10 foi visto que pode reduzir. E outro estudo mostrou que você fazendo isso todo dia, você reduz a sua pressão arterial em repouso. Interessante. Uma coisa já que, né, outra é o controle do estresse. Esse já não tem o resultado de eficácia, seja por meio de terapia cognitivo-comportamental, meditação, yoga e outras técnicas de relaxamento, não foi encontrado, né, assim, isso baixa a pressão. A respiração lenta guiada, né, já encontrou resultados melhores do que a acupuntura, como atividade para reduzir a pressão. A musicoterapia, em uma meta-análise, na verdade 2, foi visto que foi associada à redução significativa da pressão arterial sistólica, enquanto outro estudo mostrou apenas que tinha uma tendência à redução, né? Então, não é uma coisa assim, martelo batido sobre a eficácia. Já a outra revisão sistemática mostrou que essa meditação transcendental, não conheço, né? Consegue reduzir 4 miligramas de mercúrio a pressão arterial e 2 a diastólica, né? Não se sabendo dos mecanismos. Acho que a Manuela tem um ponto. O último modificação do estilo de vida é a parte da espiritualidade e religiosidade, né? Os estudos, né, sugerem que tanto a espiritualidade quanto a religiosidade estão associadas a taxas de mortalidade menores por todas as causas, seja por causa cardiovascular, seja por câncer, seja por qualidade de vida. E aí, quais são os mecanismos que a gente consegue tirar disso, né? As religiões e a espiritualidade, né? Elas acabam promovendo modificação do estilo de vida, acabam diminuindo os fatores cardiovasculares, como redução dos níveis séricos de glicose, colesterol, fibrinogênio, cortisol, citocinas inflamatórias. A diretriz não me diz como ele faz isso, mas diz que já está associado a uma diminuição disso, a espiritualidade e a religiosidade. Os estudos, né, ainda não são unânimes, mas mostra o benefício, sim, de você ter qualquer que seja, né, estimular que a pessoa tenha a religiosidade e a espiritualidade dela, que ela já tem. Alguns não mostraram que a pessoa ser religiosa, espiritual, vai prevenir que ela tenha pressão alta, né? Mas viram que o hábito de orar tinha uma associação positiva a diminuir a pressão, né? A espiritualidade, ela estava associada mais redução à pressão diastólica, enquanto o perdão foi associado a menor pressão diastólica e menor frequência de hipertensão arterial. E aí, além disso, a espiritualidade e a religiosidade, elas podem, né, fazer com que a pessoa tenha uma adesão medicamentosa melhor. Então é super importante a gente falar sobre isso. Não vou falar de tratamento medicamentoso, passa, já foi combinado, porque isso é mais do médico.
Para a gente ir concluindo, vou falar disso, de exames e das emergências, que são super rápidas, certo? Para todo mundo ir almoçar em paz. Só dizer que Deus castiga. Tem que saber qual é o Deus da pessoa. E aí a frequência, né? Agora que a gente sabe que o paciente com pressão alta, por si só, não está dizendo nada para mim, eu vou saber se ele é de baixo risco, se ele é moderado, se ele é de alto risco, ou se a pressão não está controlada. Aí pronto, gente que a pressão não está controlada, obviamente, eu quero ver mais vezes, eu quero ver mais perto. Então, consultas mensais, fica alternando, médico, enfermeiro. No baixo risco, a já pode ter uma consulta anual. A pressão está 13/8, 14/9, tomando 3 remédios, não sobe. Eu posso ver as pessoas daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, o enfermeiro vê. E o alto risco, né, aquele paciente que está a pressão controlada, mas tem muito alto risco, a gente vê mais frequentemente, a cada 4 meses. O Ministério da Saúde manda a gente fazer exames anuais. Outras diretrizes, né, mandam pedir só o colesterol a cada 5 ou 10 anos. Né, e aí tem essa discussão assim. Mas a gente acaba fazendo anualmente por orientação do Ministério. E os nossos pacientes são muito complicados, não tem tanto acesso ao sistema de saúde, então a gente acaba fazendo anual. Os exames utilizados pelo tratado são creatina para ver o rim, né? O potássio, a glicemia de jejum para ver a questão da diabetes, se tem ou não, ou do pré-diabetes. O colesterol total, porque isso entra no fator de risco. E o ECG em repouso, que é o eletrocardiograma, para ver se essa pressão já fez o coração crescer ou tem alguma lesão de algum alvo. Por isso que a gente pede esse. A diretriz brasileira já traz outras coisas. O exame de urina, para ver se a pessoa está perdendo algum problema por causa da pressão alta e apareceria no mar de urina. Eles já colocam outras coisas também, mas não vem ao caso, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tão longa essa aula, meu Deus, mas tá... Amigo. Oi. Eu ia perguntar só se eles conseguem fazer todos esses pelo sistema. Depende do município, depende do prefeito, depende da fila. Na minha unidade, aqui em Calcaia, tinha dias que tem 2 equipes lá. Parque das Nações e Novo São Miguel. Tem 3 médicos na minha área, que é do Parque das Nações, porque a gente é um R1, R2 e o preceptor da residência, não é só o médico. Ano passado, eles podiam marcar 2 exames por dia. Se a gente atendia 20 pessoas no dia, a gente pedia assim, uns 10 exames, por exemplo, né? E aí ficava uma fila assim, ó. Depende do município, depende do prefeito, depende de tudo. Não. E eu tinha que manejar paciente de diabetes sem hemoglobina glicada quando eu estava no interior. Tinha só a glicemia de jejum. Eu sei que não está falando de diabetes, mas para quem já sabe, quem passou por endócrino, por isso sabe que não tem como, né? Enfim, é difícil, não nem falar muito sobre, já está entendendo. E aí, sinais de alarme. A gente ir concluindo esta aula, que está enorme. Né? Queixas que preocupam, né? A gente tem que pensar sempre nos órgãos-alvo. No caso, coração, visão, cérebro e rins. Vocês conseguem pensar em algum sintoma com o paciente controlado, né? Que poderia preocupar vocês que falassem na consulta, seja uma consulta com psicólogo, né? Ou com fisioterapeuta, ou um médico, ou enfermeiro. A pessoa está dizendo, estou sentindo tal coisa. O paciente, você sabe que é hipertenso. Vocês pensam em alguma coisa? Eu pensaria, tipo, eu lembro daquele caso que tu falou. Oi? Fala, amigo, pode falar. Ah, tá certo. A Nicole fala. Ah, tá. Pois é, Nicole, fala. Não, eu ia falar, tipo, só na questão do rim, né? Tipo, aquele paciente que chega falando que durante o dia ele mal vai no banheiro e quando chega à noite ele vai várias vezes. Ou aquele paciente que está apresentando mais cansaço em exercício. Ou aquele paciente, quando ele está, tipo, deitado, ele levanta, a vista embaça e ele já tem, tipo, diagnóstico de pressão alta, faz uso de medicamento. Isso, são coisas que a gente tem que lembrar. Se a pessoa fala, né, eu tô sentindo, quando eu falo doutor, é porque eles chamam todo mundo de doutor, né, psicólogo, enfermeiro, então tá aplicando para todo mundo. Tô sentindo aqui uma dor no peito quando eu me estresso, né, dor no peito quando a pessoa se estressa, nem é tão associada a problema cardiovascular, mas vim andando aqui para conversar hoje com a psicóloga e senti uma dor no peito, né, vim andando e senti uma falta de ar, diferente do cansaço, né? Isso que a Nicole falou. Isso a gente tem que ficar atento. Independente de seja o profissional que está ouvindo isso, não pode deixar isso passar. E aí, Nicole, eu falo já disso aí.
Da visão, a gente tem um acometimento, né, da piora do padrão visual, por causa da retinopatia hipertensiva, que isso já é conhecido, né? E aí, a gente vê assim, porque chega nos 40, 50 anos, a pessoa já não enxerga mais, porque ela tem a presbiopia, né, que é a vista cansada. Mas uma piora, uma alteração desse padrão, ela deveria ser encaminhada para avaliação. O hipertenso por si só, todo ano teria que fazer uma fundoscopia, que é um exame, não é um exame de grau, é aquele que vê a retina da pessoa todinha para ver se tem sinais de acometimento da pressão na retina. Só que a gente acaba que não tem esse treinamento na faculdade, a gente na residência tem, eu vou ter no R2, né, se a pandemia deixar. Mas acaba que também não tem oftalmoscópio, então a gente acaba encaminhando para o oftalmologista e ele fica na fila, mas tá hora sai. No cérebro, né, a gente tem aquelas alterações clássicas de AVC, ou então dores de cabeça em salva, que é aquela dor assim que vem de uma vez assim, que fica um negócio absurdo e depois volta. São dores de cabeça que são diferentes da enxaqueca e da dor de cabeça tensional. E nos rins, a pessoa, eu estou urinando muito pouco, apesar de toda a água que eu bebo, então tá saindo espuma na minha urina. Isso é uma coisa pra gente ficar pensando nisso, certo? De crise hipertensiva. Isso é muito comum chegar nos postos, paciente com pressão 180, 200, 220, e você fica, meu Deus, essa pessoa vai explodir. A equipe do posto inteira parece que tem uma bomba ali na frente. A pessoa não vai explodir, né? Mas só pra gente saber. São situações, essa crise hipertensiva, que chega muito, a gente tem que saber. Né? Se a pressão da pessoa sistólica passou de 180 ou a diastólica passou de 120, qualquer uma das duas, a gente está de frente a uma crise hipertensiva, a pressão está alta demais. Para isso, a gente tem que saber, é uma urgência ou é emergência? Urgência quer dizer que a pessoa não está com nenhuma lesão aguda em órgão-alvo, né? Não está rolando infarto, não está rolando AVC, não está rolando insuficiência renal. Ela não vai morrer naquele momento, né? Esses pacientes, a gente pode chegar lá na unidade básica mesmo e resolver o problema. A gente tem que conversar, acalmar, conversar, ver se está sentindo dor e dar um remédio para dor. E às vezes conversar e dar um remédio para dor com um copo d'água já baixa essa pressão depois de meia hora. O que é que a gente faz nas unidades básicas? Pega esse paciente que está com a pressão alterada, pergunta se está sentindo alguma coisa, né, de dor no peito ou de dormência num braço, uma dormência que faça sentido com AVC ou algo do tipo. E aí não, faz uma escutinha, tá normal, tem nada de alterado, só a pressão. A gente dá uma aguinha, dá um captopril, mede a pressão de novo, né? E vê se melhorou, se não melhorou, dá outro captopril, dá remédio para dor e avalia. Agora, se a pessoa, ela, né, tem dor, desconforto no peito, dor no peito vindo para aqui, ó, para a mandíbula, pro ombro, dor no peito que irradia para cá, né, para baixo no abdômen, ou então a pessoa tem falta de ar, tosse, junto com a pressão alta, isso pode ser o quê? Uma insuficiência cardíaca descompensada, pode ser um infarto, e a gente não pode, né, comer essa bola. Esse paciente é da emergência, certo? Não precisa saber o que fazer, manda para emergência, né? Se a pessoa está tendo tontura, cefaleia muito diferente do que ela já costuma ter, né? Se ela está tendo audição, fala alterada, visão, se está tendo sinais neurológicos, é interessante encaminhar esse paciente para emergência. Se está tendo, nível de consciência alterado, a pessoa está sonolenta, então está muito agitada, está tendo confusão, está tendo delírio, se ela está tendo convulsão, se ela está tendo déficit focal é aquela alteração neurológica que depende do local que está sendo atingido. Tipo, a pessoa não mexe o braço e a perna, então a pessoa está enxergando e tem um preto aqui no lado da vista, então ela não consegue falar, ou então ela fica assim com a boca torta. Qualquer déficit focal, sensitivo, motor, rigidez de nuca, emergência, né? Se a pessoa está tendo inchaço ou desidratação, inchaço é aquele edema mesmo, né? Se a urina está saindo sangue ou alguma coisa desse tipo, né? Aí também é emergência. Em fundo de olho não tem como a gente observar. Mas esses pacientes que a gente ficou assim, manda para emergência, tá certo? Não fica com isso no posto. Vou perguntar para vocês, né? O que é que vocês, né, que observaram isso? Eu queria que um enfermeiro falasse, ou enfermeira, ou físio, ou
pessoal da medicina, por último. E qual é o outro curso que tá? E o da farmácia, né? Falar assim sobre o que é que vocês acham que vocês podem ver no paciente pressão alta. O que é que vocês acham que vocês podem fazer quando tem um paciente desse? Tandam. É só do médico? É só do enfermeiro? Ninguém pronunciou. Bora, enfermeira. Pois é, tem mais enfermeira do que físico, viu? Na parte da fisioterapia tem a questão do controle pressórico pela atividade física, né, pelo exercício físico. Porque, assim, como o Thiago falou, a recomendação de exercício, já falei demais, eita Deus. A recomendação de exercício é exercício moderado, né, para ser considerado aquele 150 minutos da OMS. Então, se aquela paciente, aquele idoso, faz aquela caminhada lá bem relaxada, fofocando, né, tomando uma brita, talvez não seja tão efetivo como a atividade moderada, né, uma atividade aeróbica, enfim. Então, a gente tanto pode fazer esse manejo clínico, né, em consultório, como as recomendações para casa. Se a gente transformar essa atividade física dela em exercício físico. Isso, atividade física. No final vai ter uma capacitação sobre incontinência urinária e hipertensão, viu, gente? Pode ficar aí, vamos almoçar todo mundo junto. Brincando. E aí, mais alguém? Eu ia acrescentar só que justamente que o fisioterapeuta vai trabalhar, né, na avaliação dele, tem que saber se está tendo algum sinal de alarme, se a pressão não está no nível que contraindica aquela atividade, saber orientar tudo. Então, assim... E até compartilhar o... Desculpa, Miguel, 2 minutinhos. É só compartilhar o caso, né? Porque, assim, como o Thiago mostrou, a recomendação de pressão para atividade física, até 15, né? Tem médico que autoriza até 16. Chegou um paciente com a pressão 22 por 15, né? Para ser atendido pela fisioterapia. Por mim, no caso, eu entrei em desespero, no caso. E conversei com ele, tipo, que não podia, porque ele poderia sofrer um AVC, um infarto a qualquer momento. Enfim, aí ele foi lá para a emergência, né, para o acolhimento do posto e tomou medicação. Mas, assim, a pressão dele, ele disse que geralmente era assim. Quando eu fui a pegar a pressão dele, ele já me preparou, dizendo que eu posso estranhar, porque geralmente a pressão dele é de 18 a 22. Aí, meu filho, fica com Deus. Eu ia falar sobre a questão da enfermagem, né? Então, tipo assim, a enfermagem, ela faz tudo. É isso. Não, mas, tipo, a gente trabalha muito com a questão do rastreio, né? Tipo, desses pacientes, tanto para hipertensivo como que já tem a pressão alta, muito na orientação também, tanto da mudança do estilo de vida, como na questão dos medicamentos, como que a gente vai orientar, tipo, esses pacientes que fazem, tipo, tem polifarmácia, né? A enfermagem trabalha muito nessa questão, tipo, orientar, facilitar que eles lembrem do horário, qual remédio eles têm que tomar em tal hora, mudança de estilo de vida, acompanhamento e mais outras diversas orientações. Exatamente. Mais gente. Mais alguém? Na verdade, eu ia perguntar se as listas dos remédios de tratamento de hipertensão entram na lista de prescrição da enfermagem. Entra, assim, nas unidades básicas, remédio que tem na farmácia do posto, enfermeiro e enfermeira podem passar, inclusive alguns antibióticos e coisas desse tipo, pode sim. Assim, acaba que, na minha experiência, né, em Paraipaba e em Calcaia, nunca trabalhei em Fortaleza. Aí acabava passando. Não sei como é em Fortaleza, e não sei falar muito sobre essa regulação. É porque, tipo assim, depende muito da unidade básica. Por exemplo, se a gente for pro interior, que, tipo, não tem médico lá, só tem um enfermeiro, aí a gente não vai deixar de, tipo assim, da regulamentação da unidade, não vai prescrever porque não tem um médico. Então, depende muito da realidade e das orientações da unidade básica. Uma coisa que eu ia falar, que é importante, só pra gente não esquecer, eu não ia falar muito porque era sobre medicação, mas, assim, losartana, né, captopril, eles são remédios que são contraindicados para mulheres grávidas, né? Tipo assim,
Elas usam outro remédio, né? Usa metildopa, usa outras medicações. E o que acontece? Muitas mulheres jovens são diagnosticadas com pressão alta, e o que é em idade fértil, né? E o que é que os médicos passam? Losartana. E aí essa mulher engravida, às vezes passa 2, 3 meses sem fazer o pré-natal, ela está lá metade da gestação dela usando losartana, enalapril, essas coisas. Então, se vocês virem, né, mulher jovem, idade fértil, querendo engravidar, usando esse tipo de medicação, é interessante ter um contato com o médico, dar o toque lá, avisar, né? O médico não sabe de tudo, muitas vezes é a equipe de enfermagem que ajuda, que dá orientação, muitas vezes quem está nas unidades básicas há mais tempo é a equipe da enfermagem, né? Então é importante isso não passar despercebido, sabe, pela equipe, que às vezes passa pelo médico porque ele não tinha acesso a essa informação. E aí, mas a equipe da enfermagem pode dar esse toque, a outras equipes ao ver, né, dar esse toque para a pessoa, certo? Só um detalhezinho que é importante, que às vezes passa. Alguém mais quer falar? Vou falar aqui das atividades, faltam 2 slides, gente, vai dar certo. A gente passa também pelas atividades preventivas de educação, tipo construir parques, áreas de lazer e boa mobilidade é essencial, porque isso estimula. Na minha área não tem um dedo de parque, que é ali no Parque das Nações, que é assim que acaba Fortaleza, perto ali do Açaí, só que do outro lado da avenida. Não sei se você sabe onde é. E aí as pessoas não têm espaço, elas não vão andar na BR, e tem muito esgoto, não tem onde caminhar, fica muito complicado. Sempre evitar alimentos hiperprocessados, preferir sempre alimentos naturais, feitos em casa. A rotina é muito difícil das pessoas, né? O trabalhador médio, né, se a gente for tirar assim, da galera que ganha um salário mínimo e se desloca tudo, mas a gente sempre tem que lembrar essa pessoa que, apesar das condições que ela está, ela é responsável pelo cuidado dela, e a gente tem que encontrar uma maneira de, dentro das condições de vida dela, como é que a gente pode melhorar. E isso passa por consulta com o médico, consulta com o enfermeiro, consulta com todos os profissionais, né? Com o psicólogo, para quem está precisando de alguma avaliação psicológica, o nutricionista, o físio, tudo isso. Tiago, eu posso só dar uma colocaçãozinha, porque, tipo, tu falou da questão de que as pessoas são responsáveis, né, pela própria saúde, tipo, na questão de que elas decidem, por exemplo, o alimento e essas questões. Mas eu acho, assim, importante a gente colocar que, às vezes, tipo, foge muito de, tipo, é minha responsabilidade, minha saúde. Mas, por exemplo, uma pessoa que mora num canto que não tem nenhum local para fazer exercício, que, tipo, tem esgoto, como tu acabou de falar, e ela trabalha o dia todo. Então, tipo, assim, tem questões que meio que fogem muito do que a gente vai direcionar para aquela pessoa, né? Tipo, tudo bem, ela pode controlar algumas questões, mas tem questões, tipo, mais socioeconômicas que fogem do... E que são a maioria das questões da unidade básica e tudo. Mas, assim, independente do caos e de tudo lá, acaba que é aquela situação daquela pessoa, ela está naquela situação, e a gente tem que encontrar alguma maneira, porque senão o problema ele vai crescer, não? Então, não consigo fazer isso, e aí, o que é que a gente consegue fazer? Porque nem ninguém da equipe pode trazer a solução para ela. Infelizmente, a gente, enquanto equipe de saúde, não consegue melhorar as condições de um país, de uma cidade, de um bairro, no sentido disso, né? Está fora da nossa mão. Mas as pessoas acabam que tem que encontrar alguma maneira, porque senão a gente vai acabar vendo. Lógico que a gente usa da compreensão e tudo, não vai ficar culpabilizando. Você tem que dar, mas sempre tem aquela conversa, olha, você precisa, né? Especialmente o pessoal que está descompensando, olha, a gente tem que encontrar uma maneira. E aí, qual vai ser? Vai ser em algum lugar, vai ser indo mais cedo, vai ser andando mais... Infelizmente, é aquele problema, né? A realidade das pessoas é muito difícil, elas precisam de mais do que remédio. E aí, como é que a gente faz, né? É muito complexo. É uma discussão super complexa da gente ter. Mas é um discurso que eu acabo tendo com eles. Olha, entendo que a situação é difícil, mas sua pressão está alta, seus exames estão alterados. E aí, como é que a gente vai fazer? E a gente acaba encontrando alguma solução, seja o fit dance no YouTube, né? Ou então pular corda, né, com materiais acessíveis. A gente acaba conseguindo descobrir alguma coisa, tipo passar meia hora dançando assim uma música em casa, que seja, né?
mas a gente tem que encontrar, sabe? Não é, tipo, culpabilizando a pessoa nem nada, mas a gente tem que encontrar uma maneira delas conseguir alguma coisa dentro daquele ambiente. Não, com certeza. Tipo, eu tava falando muito da questão porque tem muitos profissionais que culpam muito as pessoas, né? Tipo, chegou com a pressão, tipo, descompensada. Aí, tipo, é sua culpa, apenas sua culpa. E, tipo, óbvio que eu não espero isso de ninguém daqui do Prosaf. Mas sempre pra gente ter cuidado, tipo assim, nem sempre é só o paciente. A gente tem que avaliar todo o contexto que ele fica. E culpabilizar, às vezes, só afasta o paciente do ambiente de saúde, então... Sim, com certeza. Isso passa também porque muitos profissionais da saúde, né, não passaram por problemas que a maioria da população passa. Não entende, né? Tem gente que... É mais na medicina, né, que muita gente não conhecia, muita gente não andava de ônibus. Eu ouvi esse discurso, né? Aí não entende a realidade das pessoas terem que passar 2 horas num percurso para chegar em casa, em pé, coisa lotada, chegar e fazer, vou para academia agora. É diferente de uma pessoa que mora do lado de casa, fica andando só de carro, pode atravessar a rua e chegar num ambiente super perfeito para fazer atividade física. Acaba muito também da sensibilidade de experiência de vida do próprio profissional até ali. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que se preparar, informar, ter esse pensamento para ter essa abordagem que eu e tu estamos falando, né, que a gente estava falando. Gente, o último slide. Na verdade, é o penúltimo. Que é o mesmo caso da Vera. Eu vou falar logo o que é que eu ia falar, porque está tarde. No caso, o diagnóstico dela foi feito só com uma medida na UPA, que ela podia estar nervosa, estressada, com dor, ter tido uma briga, ter tido um luto. Isso não justifica o diagnóstico, né? Ela nem sempre toma os remédios, né? Olha aí, né? O gatilho. Não dá. O remédio tem que ser tirado conforme tá tudo na meta ou não. E não avaliar o indivíduo, né? Tipo, a gente não tem essa conversa com ela. A gente não sabe nada quase sobre a Vera. Só que ela busca sempre a unidade de saúde. E aí a gente tem que ver isso. Só o último slide é o de erros comuns. Né, que é tipo não realizar o diagnóstico correto, né, com acompanhamento longitudinal. O paciente hipertenso é um paciente que você passou o remédio hoje e acabou, ele é para sempre, né, ele vai ficar ali, ó. Lógico, alguns conseguem reverter com as medidas, mas tem que estar sempre ali, não pode deixar ele embora. É um erro não abordar o contexto psicossocial da pessoa, investigar causas para aumentos de ansiedade e estresse, que pode elevar a pressão transitoriamente. Não tirar dúvida das pessoas sobre a pressão alta e sobre efeitos colaterais dos medicamentos, que também tem isso. Solicitar exames necessariamente, isso vai muito voltado para os médicos, que acabam solicitando muito. Mandar pessoas para o pronto-socorro sem precisar, né? No caso, a pessoa está com pressão de 200 por 140, mas não está sentindo nada, está tudo normal. A gente pode começar a abordagem no posto. E prescrever medicamentos sem indicação para quem tem pressão alta, só que leve, ou então pessoas com elevação transitória da pressão. A minha pressão uma vez ou outra dá 15/10. Não justifica. Certo? Gente, é isto. Alguém tem alguma coisa para falar, alguma dúvida para perguntar? Ou esse comentário aí que eu tô vendo nesse comentário que eu não entendi do trabalho. Acho que não, amigo. Acho que... Não, esse aqui não tem nada a ver, não. Tá bom. Não, e eu ia só... além de agradecer a capacitação, dizer que, tipo assim, é muito legal quando... Isso eu falo principalmente para os meninos novinhos, assim, da medicina, porque é a minha experiência, né, da medicina. Mas... mas os outros cursos também. É muito legal a gente já olhar e vivenciar e experienciar o curso com esse tipo de olhar, né? Não esperar você se formar para você finalmente e desenvolver um olhar que você aborde a doença para muito além das questões biológicas dela. Que a gente possa já ir aprendendo as coisas e as abordagens desse jeito, né? Porque além de tornar o processo muito mais, acho que até proveitoso para você, ele garante que seja muito mais integral assim, para o paciente. Então, já aprender as coisas desse jeito é muito melhor. Então, eu queria agradecer por tu já ter trazido a questão da abordagem da hipertensão desse jeito, né? Que não fosse só uma questão puramente biológica, diagnóstica e de tratamento. É isso, beijos também. E foi uma dificuldade que eu tive quando eu fui trabalhar, sabe? Porque eu sabia que era pressão alta.
sabia o que era, passei na prova de residência, sabia fazer questões sobre, mas quando a gente vai tratar, no final, o mundo é outro. Então, gente... Tiago, eu também queria agradecer, não só como extensionista, né, mas também como hipertenso. E como o Nicolas falou, assim, a gente se preocupa muito quando chama algum profissional, porque geralmente, principalmente o pessoal da medicina psiquiátrica, eles trazem um olhar muito biomédico, né? E eu vejo que, principalmente o pessoal da medicina do MSC, família e comunidade, traz esse olhar mais biopsicólogo. E assim, eu acho muito legal, eu estou muito grato. Muito obrigado. Gente, eu agradeço também o convite. O João me mandou uma mensagem no meio das minhas férias. Mas foi ótimo, eu gosto muito de poder compartilhar um pouquinho da experiência, ficar menos verdinho na hora de trabalhar. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta para liberar o palestrante, tá? Eu não tenho nenhuma pergunta. Olha, a gente precisa ligar, né? Todo mundo ligar a câmera para bater foto. Deixa eu deixar a câmera aqui. Vai falar para você. Quem está tirando essa foto? Não sei, alguém do marketing que esteja no computador ou alguém que esteja... Se vocês quiserem. Eu tava todo mundo sorrindo assim, eu tiro. Mas peraí, é porque não tá aparecendo o Thiago no meu. Eu ia dizer para ele botar na capa do slide, para ficar tipo, mais bonitinho na hora que a gente fosse botar. Ai, meu Deus, espera. Volta. Ei, Thiago. É porque não tá te aparecendo aqui. Quem vai tirar a foto? Tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Não. É só o layout não mover. Tá chegando, foi. Tudo esse cabelo. Vou tirar. Ai, ele saiu. Entrou a Manu. Vai dar certo. Pronto, voltou. Vai. Pronto, gente. Deu certo. Pronto. Ótimo. Nem todos apareceram, mas é isso aí, né? É isso. Então, finalizando. Gente, bom sábado para todos. Espero que tenha sido muito bom. Ei, gente, não. O povo tá saindo. Não saiam agora, por favor. Rapidinho. Não saiam. Eu tenho que fazer o almoço. 5 minutos, mulher. Não é meia hora, não.